Fala galera da GB, mais uma vez, GBcast, dessa vez com dois amigos, Gabriel da G Performance, Guilherme da Scallions Motors. Esse podcast vocês podem ver que vai ser o melhor de todos. Que jeitinho dele abrir o podcast, velho. Cara, olha que ele olhou com essa carinha piscando assim do meu lado, eu não dei conta não, mano. O cara quer sensualizar pra quem? Não vai ter jeito, esse podcast vai ser o melhor. Galerinha da GB, pode começar. Gabriel, fala pra gente aí como é que começou a G Performance. Desde o começo, veio da Apex, foi pra Curitiba, voltou. Contei um pouco aí. Resumido, porque esse aí tem um ano, mas foi um ano intenso. Foi muita coisa, viu, velho? Mas assim, vamos começar lá do começo. O meu primeiro acesso aos carros prêmios foi na oficina do Guilherme, né? Levou um chifre e foi trabalhar lá. Não, levei chifre não, moço. Eu tava divorciando. Com 19 anos de idade. Aí eu fui trabalhar com o Guilherme, trabalhei 5 anos lá, na Apex, né? Eu saí de lá, fui pra Curitiba pra trabalhar com o Diego Faustino, na 68 Gang Performance, com o Diego Faustino e o Jack, né? Aí fiquei um tempo lá, não me adaptei. É complicado, né, velho? Mudar de cidade, eu tinha esposa, filho. Aí eu peguei, voltei meio sem rumo. Ficado aqui, né? Você tem que lembrar disso. Eu fui pra Curitiba e a minha esposa e meu filho ficou aqui em Anápolis. Eu não levei eles, né? Fiquei um tempo, acho que eu fiquei... A gente tá em Goiânia, mas tudo bem. Ficou aqui. Em Anápolis. É um bairro aqui do lado aqui, né? É o bairro mais rico de Goiânia, né, Anápolis? E aí, pra quem não sabe, quando eu voltei, eu não sabia nem o que eu ia fazer. Se eu ia continuar trabalhando com mecânica, se eu ia trabalhar com o Guilherme de novo, se eu ia fazer outra coisa e tal. Se eu ia voltar a fazer contrabando. Aí eu comecei a trabalhar na garagem da casa da minha sogra, fui fazer um serviço para um amigo meu, postei no Instagram que eu tava fazendo esse serviço em casa, e aí eu comecei a receber muita mensagem. Pra variar, era um A888. Era um Fusca TSI, que até hoje ele me dá trabalho, velho. O Fusca do Gabriel. É o mesmo verdinho que hoje tá o Fusca do Gabriel foi o primeiro serviço que eu fiz sozinho. Nessa época ele era branco, ele tinha duas rodas brancas e duas rodas bronze. Ele tinha pintado 2 rodas de cada cor pra ele saber qual que ele ia gostar mais. Ele olhava de um lado, o carro era de um jeito, do outro. Aí, com 6 meses rodando de jeito, depois ele pintou as 4 da mesma cor. O quintal da casa da minha sogra é muito grande, o Guilherme já foi lá parece uma chácara. Aí eu comecei a fazer esse serviço lá. Aí o negócio foi crescendo, teve um dia que tinha 30 carros lá dentro. Aí minha sogra chegou em mim e falou: meu filho, não tô conseguindo entrar e sair da casa mais. Aí, faz favor, arruma um lugar pra você, que não dá mais não, né? Aí eu aluguei um galpãozinho de 120 metros quadrados, cabia 5 carros lá dentro, eu acho. Aí de lá, trabalhava eu e um badequinho. Aí de lá eu fui pra um galpão maior, acho que uns 300 metros. Você tá tirando o Thiago? Agora ele é o Thiago. Agora ele é o Thiago, mas antes era um badequinho, né? Antes você tava formando um mecânico. Eu tava formando um mecânico, ele é meu parceiro hoje lá. E aí depois eu fui pra um galpão maior, eu comecei a contratar mecânico e tudo mais. Hoje eu tenho acho que 1.000 metros de estrutura, 1.000 metros quadrados de estrutura hoje. E muito mecânico, acho que eu tenho uns 15 funcionários, 16, sei lá. Mais ou menos isso aí. Tô pra ficar louco já da cabeça. Depressão, vontade de se matar, mas tá tranquilo. E ainda pegou a Maroc pra consertar, agora lascou ainda tudo. Comecei a mexer com a Maroc, velho. Misericórdia. E comprou uma, né, também. Não anda? Guilherme, conta pra nós um pouquinho da história, que antes era da Apex, juntou, formou a Scalliante, juntou com o Diego Faustino e a 68 Gang Parts. Conta um pouco aí, resumo pra gente. O Faustino deu emprego nós dois, hein, velho? Pois é, mano. O cara é empreendedor, né? Galera, é o seguinte, eu sou o Guilherme, tenho apenas 30 anos, apesar de parecer que eu tenho uns 50 já, né? Andou muito Mas andei muito tradição, vida aberta, pneu murcho. Enfim, o sonho da Apex, na verdade, na época sempre começou, porque eu sempre gostei demais de carro, tal. E aí eu me formei na faculdade, queria saber mais ou menos ali, queria trabalhar no ramo, e aí vi que a Anápolis não tinha oficina... voltado para o mercado premium, igual a gente fez na época, a gente abriu. E aí abrimos essa oficina voltada para esse mercado, na parte de preparação ali e tudo mais. E foram 5 anos, mais de 5 anos ali, dedicados completamente naquele. E graças a isso, graças a esse negócio, a gente viajou bastante. Na época que o Gabriel estava lá, a gente viajava muito para eventos, São Paulo, Minas, a gente conheceu muita gente. E através desse network, que hoje que eu falo que eu tenho mais de valioso na minha vida profissional, hoje é meu network. Que eu conheço gente
qualquer coisa que você precisar, inclusive para coisas ilícitas, entendeu? Vou falar pra você, velho, não tem condição, tanta gente não conhece não, velho. É muita nós gente. Nós sempre andava junto, nós sempre conhecemos todos os cantos do mundo, né? Não é só do Brasil, não, do mundo. E aí, inclusive, tem um cara aqui que veio dos Estados Unidos aqui assistir a gente, né? Podcast importado. Aquele ex-gordo sentado ali. Enfim, e aí eu peguei e queria ir para novos horizontes, assim, queria sair da bolha de Anápolis. Eu acho que eu tava muito, muito incomodado em ficar preso aqui no sentido de negócio mesmo. Eu não sei se é porque, por causa do meu probleminha mental de TDAH, eu não consigo ficar preso a um negócio só. Eu quero sair, quero ir para um canto, quero ir para o outro. E aí eu ficava nesse negócio em que eu não tinha muito essa liberdade de fazer isso. Eu peguei e falei, cara, eu consigo unir o útil ao agradável. Nesse meio tempo eu conheci o Diego. E aí quando eu conversei com ele, que eu ia sair da Apex e tal, a gente conversou nesse negócio das peças. A gente falou, cara, vamos trazer as peças junto. E aí a gente foi e abriu a 68 Gang Parts, que a gente faz importação hoje. O meu foco hoje, o nosso foco hoje na 68 é trazer peça em estoque, ter peça em estoque para poder fazer a venda já em coisas, a pronta entrega. Não é muito trazer de fora. A gente faz importação caso sejam coisas que realmente compensem fazer, justamente, né? Coisas específicas, igual em primeira mão aqui, a gente está trazendo alguns jogos de roda voltado para arrancada, aquelas que você vê as G80 usando aquelas rodas com badlock, os caramba. Mandei fazer 3 jogos de roda desse aí, tá vindo já. Então, esse tipo de coisa eu faço de fora, sob encomenda e trago, mas mais focado no pronta entrega. E a Escalhante focado Motors, na performance, né? Porque tem muita gente que tá assistindo e não sabe. Então é mais focado isso, focado na performance. E na performance vamos dizer, do Nutella, né? Porque tem o pessoal que anda no Google. Focado em peças upgrade. Em peças upgrade. Não que a gente não faça isso, mas é só sob encomenda. Peças originais eu não tenho estoque lá e eu só trago de fora se realmente for algo que compensa fazer. E a Escalhante Motors foi também do mesmo negócio, porque quando eu tava na oficina, tipo, a galera sempre me chamava. Cara, me ajuda a vender meu carro, me ajuda a comprar um carro. E eu arrumava o carro pro cara comprar. Tem nos stories, no meu Instagram lá até hoje. Quando eu fui para BH buscar a M3 AG80, peguei a central dela, fui para Finlândia para desbloquear. E aí eu sempre fazia isso pros clientes que queria que eu achasse um carro, que eu vendesse o carro dele, parará. E eu falei, cara, é outro negócio que dá para eu agregar aqui. E aí meu primo me ajuda nisso aí, que é o Bruninho. Meu jurídico e meu operacional lá. É sempre bom ter um advogado. Justamente. E aí a gente faz isso, a gente está no mercado de repasses e no mercado de consignação também. Então a gente faz tanto a revenda para cliente final quanto a revenda para lojista, comerciante e tudo mais. Certo. Vamos abrir o podcast aqui comentando um pouco mais sobre preparação, né? Tanto no Raiz quanto no Telo, né? A gente teve uma competição aí que todos assistem, principalmente quem está assistindo o podcast que gosta de competição, que é o Armagedon. A galera veio de fora, são 144 carros, né, de todo 4. de todo o Brasil, né? Pega os principais carros dos DDD, né? Fora a 62. As listas, né? 62 tá brigado, então não leva. Os carros mais fortes das listas do Brasil inteiro, né? E se encontram lá. Estados do mundo. E a maior parte desses carros são carros não do tipo que a gente, vamos ser, tem mais contato, seria que é os Nutellas, né? Acho que lá de Nutella é o Nardim. Nardim, o Pedro, acho que o Pedro não foi nessa edição no A3, né? O Pedro Iulo tem, mas eu acho que ele não foi, que é lá do Espírito Santo. Tá quebrado o carro dele, tá quebrado. É a 888, né, meu amigo? Não tem como tá funcionando, não. Tem o Eldo também. Né? O Eldo foi? Não lembro se ele foi agora nesse então, do Parque. Pouco, vamos dizer, não, o carro dele tá no Mark, pô. 2% dos carros que participam são dos Nutella. Não dá nem 2%, velho. Mas a última edição que teve muito, acho que tinha 4. Tinha 4 importe. Então, assim, até uma bola que eu queria levantar, acho que... O que você acha da ideia que a gente tinha que ter um Armagedon para, vamos dizer, para os carros importados? Que lá no Sul tem até uma lista dos importados, né? Que não tem aqui em Goiás. Os meninos tentaram introduzir lá ele. Agora essa lista que o filho do Ivair, esqueci o nome dele agora. Dimitri.
O Dimitri... O nome dele já é importado, né, mano? É, mano. Aquela lista, aquele No Prep aquele Titans. No Prep Titans lá, era justamente... Quando ele conversou comigo, era tentando realmente fazer um evento, pegar para ser uma lista dessa dos importados. Mas aí vem o caso de não ser um problema do evento em si, mas um problema... que é o que eu falei, que eu acho que a nossa região aqui é muito complicado para esse tipo de coisa. A gente tem um mercado que era para ser um negócio assim muito bom, mas eu não entendo o que acontece e não vai para frente, não funciona as coisas igual funcionaria em São Paulo, no Sul. A nossa cultura automotiva da nossa região, para esse tipo de coisa, é fraca. Tanto que na arrancada prevalece mais a galera do raiz, tô falando da região nossa aqui do Centro-Oeste, né? Prevalece mais a galera do raizão, né? Do APzão e tudo, do que dos importados, né? Se a gente pode ver que o KM que mistura os dois, tem muito mais os raizão do que os Nutella. Quem né? vai na parte importada são as mesmas pessoas, já viu? Pega um cara, praticamente o Giroto. a nossa panela, né? Vamos Dividida pegar entre várias oficinas, mas todo mundo se os conhece. projetos cabulosos de um cara que veio aqui no outro podcast, que é o Giroto. Os projetos Zica lá. Nenhum carro daqui. Todos são de fora. Todos são de fora. É difícil você ter um cliente daqui com disposição para investir e tudo, para então, aceitar as quebras e tudo mais. Justamente. A gente tinha o Henrique, né? O capitão que tá aqui com a gente. Tinha um RS3 de 1000 cavalos, mas assim... O que vendeu. Então, assim, são... Prevalece o que a gente tava falando aqui. Então, são pequenas amostras, né? A gente não tem essa lista. Eu acho que talvez... Goiás, acho que não vai, porque assim... Falta espaço, falta incentivo. Falta espaço e falta incentivo, porque, por exemplo, pista. Né? A gente tá sem pista. Agora, a gente tinha o autódromo, as outras pistas é uma dificuldade para liberar, nós mesmos já tentando, né? Vamos no aeroporto ali, um trem ali, mas não vai. Até o autódromo esse ano não tá tendo, por conta da reforma que vai ter com o MotoGP, né? Então... A estrutura pra gente aqui é bem complicada. Em Brasília, fecharam o autódromo, foi? Tem muito tempo. Eu andei em 2013 lá, em 2014 fecharam a pista não tem estrutura. Nunca mais. Então, assim, o mais perto que tem pra gente andar hoje é o que o Aldo faz, que é andar em Uberlândia. Até o KM de arrancada passou pra Uberlândia por conta que a pista e é uma pista boa. O Bitoca, que é o dono da pista lá, é um cara... sensacional, 100%. Um cara que gosta absurdamente, não é igual... Aqui é o governo, pô, é o dono. O governo tá nem aí pra nós, mano. Agora o Bitoca não, filho. O Bitoca nós alugava a pista um dia lá. O cara mora na pista, né? Ele queria ficar passando cola o tempo inteiro. Falei, calma, Bitoca, deixa nós dar umas puxadinhas. O Bitoca é bom que ele planta soja na pista, mora na pista, tem a pista de rally, né? Espaço pra fazer ele vive o automobilismo, é um cara que vive do automobilismo mesmo, assim, totalmente. O espaço dele é muito bem usado para todas as modalidades. Som automotivo, ele tem festa lá. Rally, veloterra, arrancada, o que tudo ele faz relacionado a carro. Não tem moto lá, velho, mas a parte automotiva... eu acho que lá faltava também uma pistinha pra pôr 402, que a galera gosta bastante, né? Porque dos 201 lá a pista vai bem, mas 402 não dá pra correr lá, porque a pista é curta. Mas... O problema é que 402 aqui no Brasil... Para arrancada, no caso, foi quase que totalmente erradicado, a não ser pistas... Eu acho que não só tem speed. Tem speed. Tem speed. Agora, pros raizão, eu acho que nenhum raiz anda mais em 400 metros. Tem carro passando acima de 250 por hora em 200 metros, moço. 270 por hora passou a pala lá agora. É como um carro em 201 metros. 201 metros. Imagina um carro desse acelerando em 400 metros. Realmente não dá nem pra perigoso. frear, né? É muito perigoso. Primeiro que eles usam freios, né, minúsculos só na frente. Porque ninguém filma eles freando. Os povos só filmam o carro acelerando. Então, foda-se o freio. Então, eu acho quem que até o cara que tá ali dentro, ele não tem coragem. Cara, realmente é muito perigoso. A gente tem lá nos Estados Unidos mesmo, por exemplo, os dragster, os ProMode, os Top Fuel lá, na verdade. Os Top Fuel diminuíram a pista de 402 para 300 metros. São 1000 pés. Justamente porque os carros davam mais de 500 por hora nos 400 metros. E aí diminuíram um pouco. É carro de 10, 12 mil cavalos. Os carros passam 8,9, 8,8, tirando o pé em 201 metros, velho. Passa uns 400 metros, abaixo de 9 segundos, tirando o pé em 201 metros. Porque eles desligam o motor, já é um embalo. Mas é muito menos. O carro passa 4 segundos nos 400 metros, eles faziam na época, 5 segundos, sei lá. Era muito pouco, era tipo... E agora eu tô falando, 500 por hora, mano, é muita velocidade.
E aí fica perigoso, E realmente. sem contar que aqui eu acho que no Brasil, de forma geral, a gente não tem esse investimento nos Nutellas, né? Se a gente for comparar o Brasil com os projetos que tem fora, a gente sempre se espelha nos projetos de fora para aqui no Brasil, igual você falou, vamos trazer as rodas, né? Porque o alívio de peso a gente sabe que conta muito na arrancada, não é só potência, que tem muitas vezes o carro tem menos potência. O exemplo disso é o Armagedon, né? Né? Tinha um carro lá com quase 5 mil cavalos. Eu acho que o Armagedon é uma forma de competição muito boa. Por ser não no prep, né? Não ter cola. Então não é. Cara, não tem é, que não é investir potência. Não é só potência. É É desenvolvimento. É desenvolvimento. O Se cara, tem que investir no chão do carro. Não adianta o cara ter 5 mil cavalos. Se ele não despejar 1000 no chão, esquece. Não vai. O powertrain inteiro ali E é foda. o negócio é isso, mano. Afinal, era pra ter 2 argentinos. Só não foi porque o Vitor quebrou na semi. Ele quebrou nos 150 metros. Ele tava na frente. Tava na frente. Ele quebrou e aí o Chevette passou capotando lá, arrebentando tudo. E aí foi pra final. E o Vitor, quem chegou na semifinal, que ia pra final, é um Gol de rua. É um AP, 8 válvulas, um HX40, 4 bicos. É foda, é um tapa na cara, né? 4 bicos, um E HX40, V8 virado Power, na lá, pressão. tapa na cara, 3 ou mano. 4. É um tapa na cara. Ele ganhou do Jader, né? Ele eliminou, se não me engano, acho que foi o Jader, o Crollo O gol daquele cara nas lá quartas. com motor de RS. De RS2. RS2 lá, o 5 Froza. cilindro Froza. Pô, um gol daquele lá, velho. Você tá doido, moço. Cara, assim, os argentinos fazem os 4x4 há 20 Já tem mais anos tempo atrás, que a Sim, gente. começou a fazer tem 5 anos, sei lá, 6 anos, sei lá. E agora todo mundo foi pré-pandemia. virando 4x4, né? Começou o Dema, montou aquele monstro, né? 4x4, o Jader Cromo Não, na verdade também começou transformou. com os golzinhos, mas eles Saveiro viram e que os tal. traseiros no No Prep, Justamente. no No Prep não tava conseguindo por conta que não adianta ter 5 mil cavalos e não jogar pro chão, né? Então não tem como. E aí, Pra véi, falar a verdade, só que assim, ter potência é o mais fácil, velho. Ter potência é muito fácil. se você tem dinheiro hoje, igual eles têm, igual eles derramam dinheiro, potência é o mais fácil É de você fácil conseguir. demais você ter potência. Quem pode mais chora menos ali. Agora desempenho, desenvolvimento, fazer o carro grudar no chão, arrancar o trabalho de suspensão, igual você vê os Gol dos argentinos arrancando, é totalmente diferente dos carros, não todos, mas lógico, tem carros aqui muito bem desenvolvidos. Um carro que eu acho muito bem desenvolvido, que é o que chegou na final lá, que é o do Baia, o Gol do Baia. Quando eu fui naquele Armagedon de São Paulo e eu vi o carro dele arrancando, eu falava, esse carro é diferente, a suspensão dele é diferente dos outros. É o carro que... Você vê os outros Gol arrancando, os Saveiro e tal, os carros arrancam a traseira abaixo, o carro sai pulando assim, não vai. E eles até Gol se dele- descontrolam, os pobres que Justamente. Vem- o golzinho vem do Baia... brigando com o carro. briga O maior golzinho é o do piloto Baia. e o carro. O golzinho do Baia, eu vi olha arrancada a traseira. É justamente o que tem que acontecer na arrancada. A traseira abaixa e ela tem que continuar abaixada. A frente levanta, mas por um 4x4 não pode levantar muito. E o carro não tem que fazer isso aqui, balançar. Então o carro abaixa, ele tem o controle, o ajuste de bound, de bump e rebound, que é... Acho que é um assunto para um próximo podcast aí. Mas é justamente isso, é um trabalho de amortecimento, carga de mola, é muita coisa ali que envolve para o carro poder ter o chão para fazer isso aí. Que é justamente o quanto você consegue Que os argentinos despejar de conseguiram. potência no chão, que os caras têm 20 anos que eles desenvolvem isso, então eles sabem fazer. Só queria saber quem foi o gênio que chamaram eles pra brincar com a gente. Os caras tiveram uma ideia brilhante, né? Mas enfim, E no fim eles mandaram a gente, né? levaram, o outro lá... E aproveitando o ensaio da preparação, vamos voltar pro nosso mundo, que a gente é mais nosso dia a dia, né? O Gabriel aí que, vamos dizer, é o rei do EA888. Será que no Não, Brasil você teve tá alguém que doido, moço. já abriu mais motor EA888 que eu sei, Gabriel? Acho que não, velho. Quer dizer, não sei. Eu não conheço. Você tem números disso? Não, Quantos? tem mais não. Já era, velho. Mais ou menos, pra chutar. Ó, só de carro dele foi um 6. É, só de. É. Dele. Fora de cliente. Não tenho ideia não, mano. Sério mesmo, velho. Eu consigo, eu acho que eu consigo abrir e fechar o motor daquele lá com uma mão pra trás e os dois fechados, velho. Você sabe o que é decorar cada parafuso? Se você pega um parafuso de qualquer parte do motor lá e jogar aqui no meio de uma sucata, eu consigo achar e saber o que é, velho. É que só de carro dele foi um 6 motor, mas foi só 2 carros. Então vocês fazem as contas aí. Abriu e fechou o motor muitas vezes. Eu lembro o dia que ele Até ele montou o aprender. Jetta, ele botou o motor do Jetta em, sei lá, quanto tempo? A gente Era começou a 10 horas montar. da noite. A gente 10 horas, começou a Não, montar. 10 horas da noite eu fui na torneadora buscar uns pistão que eu tinha mandado abrir a cava A cava deles.
10 horas do dia foi buscar. Eu comecei a montar, tomei 2 venvanção brabo mesmo. De 70. Não, 10 horas da noite eu fiz o vídeo lá, nós montando, começamos a montar o motor, tipo assim, totalmente desmontado. Não tava, não, parcial tava montando. Não tinha mano. nada montado. Era o bloco, tudo. o resto Tinha... tudo fora. Esse carro eu tinha montado ele forjado, aí ele travou um bico fechado, derreteu um pistão e rebentou o cilindro. Eu tive que desmontar tudo, fazer brunimento no cilindro e eu tive que aumentar a medida porque riscou a camisa. A gente tinha marcado com o Giroto de 7 horas da manhã, tá no posto aqui em Goiânia. E eu falei E o pro motor gordo, eu falei, eu aberto. só vou Sem se motor. for no meu carro. É. Sabe essas agonias, sabe? Eu só vou se for no meu carro. Era um GLI na época. Aí, rapaz, eu vou falar com você, viu, meu patrão. Que hora que terminou o motor? Era 5 horas da manhã. 5 horas da manhã ele ligou. O negócio, a confiança foi tão grande que eu montei tudo antes da partida. Montei agregado, já, porque tem que tirar o agregado pra baixar o motor, né? Eu já montei tudo, né, gordo? Montei no jeito de dar partida e sair. Eu falei, moça, eu vou ligar e não vai sair. Tem que dar. A única BOzinha, entre aspas, que deu foi na hora que ligou, ele vazou um pouquinho de combustível na flauta ali que entra, e isso aí que os meninos não tinham apertado direito. A conexão porque foi AM, umas 4 caboclos. Não vazou nada. Aí apertou a conexão aí, não acabou. Montei Vazou. na loucura, doido e... Aí deixou o carro ligado pra ver se ia vazar alguma coisa. Ele foi montando as rodas, foi montando os outros trem, deixou o carro ligado Sabe pra ver se ia como que vazar eu água, óleo. peguei ele, aqui na oficina não vazou nada, falei, vou pra casa, vou tomar banho. Isso era 6 horas da manhã. Vou tomar banho, vou arrumar minhas coisas, vou deixar ele ligado lá na garagem de casa pra ver se não vai vazar nada. Se não vazar nada, filho, Já era, pena, sucesso. mano. Voltei lá, falei, gordão, tá seco. Botei um papelão por baixo, não vazou nada. Falei, gordão, tá sequinho, vambora. Vambora de boa. Vamos de boa, acabou de montar o motor, os pistão zero, né? Pistão forjado zero. Não, beleza, vamos de boa. As mulheres satisfeitas que nós tava indo. No pedágio, a minha mulher mandou mensagem. Falou, você não precisa voltar A mulher pra do casa Guilherme mais pediu não. divórcio, nós chegando em Goiânia. Ele queria voltar, falei, não, já largou, agora vambora. Continua, A segue minha o barco. mulher mandando foto do meu menino lá em casa. Que pressão psicológica, sabe? Falei, rapaz, lascar Tudo pra lá, certo moço. pra dar errado. Moço, aí nós chegou aqui em Goiânia, tinha um RS3 de 1000 cavalos, um RS6, Stage 2. Stage 2, mais o que? O mais manco era o Nivus da Natácia, Mas foi na quem época, que puxou era o do bonde, Giroto. Foi quem puxou o bonde. A primeira André, saída. O André disse que ele pôs o pé no kickdown saindo aqui de Goiânia e só tirou lá em Ribeirão. Preto, E Rapaz, o carro foi desse jeito. não, e aí tava eu, o Guilherme, o Preto Tinha e o João, né? M340 do Rafa também. Ah, é, M340 do Rafa. Aí tava eu, o Preto, o Jack. Não vai ser o Preto. cancelado. Não, é um apelido carinhoso. Por causa do jeito que ele nasceu. Aí nós foi. Aí eu falei pros caras, vamos de boa. Relaxa, moço. Vamos de boa. O Pedrinho disse que ia revisar depois. Vamos de boa. O advogado já pode ficar Não, o de Pedrinho, boa o aí. Pedrinho Já. jurídico disse que ia revisar o podcast. Aí eu tipo ar. Falei pro Gordão, vamos de boa pra amaciar e tal. Moço, eu acho que não deu 10 minutos. O cara da RS6 acelerou, aí acho que o Gabriel tava na RS3 acelerou. Falei, não vou ficar pra trás não. A primeira, na hora que saiu, eu já virei o ponteiro do bicho. Tá, 280. Eu tenho os vídeos de 200 e alguma coisa assim. Né, 270, 280. Mas lá no velocidade aeroporto. digitada. Não, no aeroporto. Ah, no no aeroporto lá em Ribeirão. Lá em Nós foi pelo aeroporto, São Joaquim entendeu? da Barra. Moço, mas essa viagem, esse carro... Não, eu quase fui preso lá em São Paulo, moço. Foi taca, viu? E esse motor ficou filé até... Não, porque o problema é que você perdeu a placa, né? Quando tava montando o motor, lá Perdi perdeu a placa da frente, aí fui pra São Paulo sem placa, o policial ficou bravo comigo lá, moço. E eu não tenho habilitação. Rapaz, o trem foi feio, velho. Ô, eu dou Mas azar tudo demais errado, também. Eu tudo dou azar. certo Não, pra dar errado. Ele dá azar. eu dou azar demais. Ele dá azar, né, velho? Pra você ver. Olha, o cara dá sem placa em São Paulo. Ele dá tá azar de demais. boa. Ele estaciona um carro num local proibido, sem placa e sem CNH, meu. É azarado, né, velho? Como é A que pode? polícia insiste em implicar comigo. Eu não sei o que acontece, não, velho. Eu imagino. E aí o que acontece? Esse motor, eu montei rapidão, pá. Ele durou enquanto durou. O que aconteceu com ele foi... Eu vendi esse carro e o menino bateu ele bateu... Ele tava sem protetor de cárter, aí o cárter era de plástico. Aí bateu ele num lombado, alguma coisa assim, ele rachou o cárter e vazou o óleo todinho, o cara andou nele sem óleo. Aí foi quando ele estragou de novo, mas antes disso aí... Se não tivesse batido no carro, tinha Então, eu estragado. já fiz muito motor. Hoje eu devo estar com 4 ou 5 motores fazendo na oficina. 3 é forjado e 2 é original. Eu já fiz Fala do muito. GLI? É. Deixa pra Entendi. depois. Vamos lá. Esse carro é meu de novo. Ele, Ah, ele voltou pra mim. Ô, Gabriel, mas Mas foi da primeira vez que você vendeu ele, não, né? Ah, verdade, né, velho?
velho. Eu vi. Olha, esse carro ele era original. E todo mundo sabia que ele era problemático. O GLI tem uma diferença. Tá, esqueci. Ele tem. Só pra concluir. O GLI tem uma deficiênciazinha nos componentes internos. O pistão e biela dele é mais frágil que o dos outros GTI. Não é só o GLI. É o CXD. A888. É o motor CXD. Com as iniciais. CXD. O ZA888 que é bom, que você pode empurrar miolo mole, é o CHH. CHH. Isso é o código do motor. É o código do motor. As 3 letras iniciais, né? É, lá no documento ou lá na etiquetinha dele tem. O CHH é top, o pistãozão é parrudo, o biela e tal. Só que o CX dele é mais frágil. Normalmente é os primeiros Golf alemão que vem com eles, né? O CHH, sim. alemão, mexicano. Mas é engraçado, velho. A Volkswagen e a Audi fez uma bagunça porque o Passat, o Passat B8 2018, o A3 Performance Black, os A3 mais novo, usa esse motor CHH. E na mesma época, por exemplo, 2018, já tem um MK7,5 GTI. E eles o também GTI é o CXD e o do Passat é o GLI, CHH. Tiguan sai CXD também. É. E aí, velho, quem tomou taca foi esse carro, meu amigo. Eu fiz Quando era Stage 2. Quando era Stage 2, ele deve ter uns 100 km de burnout que eu fiz nele. E aí, Não, Track Day aqui em Goiânia. Track Day na rua. Vendeu o carro. Track Day na rua, Track Day na rodovia, 2 milhas acelerando. Eu acho que eu segurei esse carro a 300 por hora uns 50 minutos, moço. indo pra São Paulo. Gastei 7 horas indo pra São Paulo. 7 horas Aí de você vendeu o carro. Aí vendi pro cupim de aço que tá assistindo aqui. No dia que ele foi andar no carro, o carro desbielou, velho. Mas tudo que ele Ele compra... me mandou vídeo. Saiu um olhinho aqui, ó. Ué, olho, velho? Como assim, bicho? Manda esse carro de guincho aí. Mandou de guincho ao Guilherme. Não, deve ter, sei lá. Deve ter quebrado a turbina. quebrado a turbina. Não, falei quebrar a turbina. Deve ter Tá normal, normal, né? né? Coisa. Não, tava quebrar a no turbina posto. já tinha Porque usado. eu pensei assim, eu sabia que esse carro era meio canseiro, mas eu falei, velho, não quebrou comigo, não quebra com mais Não, ninguém, deixa eu não, contar moço. essa parte aqui do meu ponto de vista. Senão eu tava no posto, né? Beleza, né? Não, mas mandar o carro Eu de também guincho. tava no posto Aí esse você dia. tava também. Nossa, Lá em Anápolis. Vai mandar o carro de tragédia, guincho pra oficina, beleza. Aí o Gabriel tava de moto, o carro chegou lá na oficina. O Gabriel foi lá sozinho, nós ficamos no posto esperando ele voltar, né? Eu vou lá ver o que rolou e já volto. Aí olhou e tal, beleza. Voltou lá pro posto. Rapaz, pensa um Chegou cara lá no sem posto. graça no posto, velho. Chegou lá no posto, aquele olhão assim. O que foi, Gabriel? Aí ele enfiou a mão no bolso assim. Entregou o pino do pistão. Varou o bloco. Meu amigo quebrou. Que o Rapaz, pino- onde que tava o você pino? pira, velho. O pino do pistão tava agarrado no chicote com os bicos. Sério mesmo. Eu abri o capu, velho. Quando eu abri o capu, olhei por cima assim, olhei pra ver o que era, né? Porque na hora que quebrou, o Foquinha não conseguiu identificar, né? Nada, né? Eu olhei o pino do pistão no chicote, eu fiquei olhando pra ele uns 10 minutos assim. Mas esse nome aí, quantos carros você já montou e quantos carros já quebrou? O Foquinha quebrou todos os carros que ele teve até hoje. Nada passou ineso. Não, Eu vendi 2 pra ele, também não teve, Não, teve ele nenhum que deu é certo. amaldiçoado. Sei lá o que esse cara tem, mano. Olha lá, ele quebra até o pé dele, moço. Nem o pé dele presta. Ele quebrou todos os carros, ele ficou a pé, quebrou o pé. É verdade, ficou a pé, quebrou o pé. Você acaba com tudo, tem base desse cara não, velho. Voltando agora para os 2.0, a gente falou sobre a 88, que realmente tem essa divisão, né? O CXD realmente é mais frágil, não aguenta a potência, né? Que tem a competição dos miolos mole, etc. É, o CXD, ele quebra Stage 2. Não adianta pôr potência que vai quebrar. Todos os CXD que entrou pra mim, de cliente, pra fazer reprogramação e tudo, até Stage 1 eu já aviso antes, falou, ó... aqui Mas- E não canseiro. só a gente, porque, tipo, a gente tem, igual eu tava falando, a gente conhece No Brasil todo no essa... Brasil inteiro. A gente tem uma rede de dealer muito grande, dos dealer Perfortec, que a gente tem amizade com os meninos, e de outras empresas, né? Tem os grupos de A888, de DASA, vai lá, e aí os caras comentam. E aí, tipo, a gente sempre foi vendo que os motores que quebrava... Sempre essas iniciais. Até o original teve histórico de quebrar, mas... Ah, mas eu vou falar a verdade, velho. mas- Essa descoberta aí não foi ninguém que me falou, não, viu? Porque na época meu carro era muito novo, quase não tinha do GL. Isso foi em 2020, eu acho. O carro era 19 e 20, 2019. Então quase ninguém sabia ainda disso. Eu já tinha uns rumores, aí quando o meu quebrou, eu desmontei, a gente fez uma. Eu fiz vídeo uma comparativo, eu vi. eu O que fiz uma sobrou. inspeção, entendeu? O que sobrou do motor, a gente foi pegando e Pistão, comparando. velho, muito diferente o pistão. O pistão do GL é um pistão poroso, com a saia menor, é mais vagabundo mesmo. É brasileiro, abrasileirou o trem, né, velho? Virou esse lixo. É. Voltando a falar sobre os motores 2.0, a gente já sabe que o A88 difundiu a preparação. O N20 da BMW não foi muito tanto, pra porque frente. a galera parou ali no Stage 3, muitos quebram no Stage 2, né? Tem um limite ali. Mas agora a BMW veio com o B48, né? A gente tava até conversando esses só dias. porque o N20 não difundiu muito, porque a gente tinha aqui o N55.
Se o cara for gastar 30, 40 mil no N20 igual gasta no EA888, você já Melhor pula comprar para um 6 cilindros. É. Então, E outra, o preço de uma M135 é praticamente um preço de um Golf GTI. Então acho que também isso pesa contra a BMW, porque a BMW de entrada realmente não é para preparar. A 320 é um sedã para um senhor, vamos assim dizer. Não é voltado pra isso aí, para né? performance. O EA88, de fato, Parece a Volkswagen Audi entregou como um motor de performance, né? Que o N20 não foi entregue assim. Tem O motor muita. que a gente entregava da performance da BMW era o N55 nas M135 e M235, as finais 35 e os S55 é nas M, que aí já é mais outro caro, né? patamar. Outro A patamar. preparação para a área desse 4 cilindros Nutella, que é o EA888, é bem maior, porque de fato ele saiu num carro que é esportivo, né? Que é o Golf GTI, o Golf R. Aqui não tem o Golf R, mas lá fora tem. E essa mesma mecânica saiu em outros carros. Então hoje você vê 50 EA888 preparado, para você ver um N20 preparado. Eu mesmo conheço poucos. N20 voltando ao que você forjado estava muito pouco. falando do B48, que agora a BMW... Agora não, né? O B48 primeira geração foi introduzido lá ele em 2014, né? Não A presta. 430 os já Mini tinha. Cooper, Mini o Mini Cooper. Cooper e a 430 tinha. 430 começou a sair A depois na X1, X1 também em 2016. Esse primeiro B48 aí ele é um lambosta. Então, Ele já não aguenta. Não, ele é melhor que o N20. Ele não aguenta Ele é melhor que o potência N20. e é os iniciais das 320 G20 novas. São carros que quebravam original, quebravam Eles quebravam a canaleta canaleta de pistão. Muita taxa, e o carro vem com uma quantidade de ignição até considerável original. É porque o motor bom desses carros, que é o motor bom deles, do MB48 primeira geração, veio muito pouco pro Brasil, que é da 430 que você falou, que é Não, um motor... O bom vem na 135 não, e na o bom 23. o bom do B48 primeira geração. Ah. Do B48 primeira geração. É porque tem, assim como nessa nova geração, na primeira geração tem o que é 11 de taxa, que é o que saiu nos Mini Cooper S 2.0, que saiu nas... que é o ruim de taxa, né? Que é o 11 de taxa, que é nos Mini Cooper. Mas no JCW, o Mini Cooper JCW era 10.2 de Era taxa. motor bom já. Era o low Na verdade, conversion. assim, velho, não é que o motor é ruim. O problema É o maior primeiro nosso combustível. combustível. O problema é o Maior nosso é o nosso combustível e a combustível. falta de informação. Porque se o cara consegue usar um combustível melhor ou fazer uma misturinha no álcool ali, não tem problema. O problema é assim, o motor vem com 11 ponto alguma coisa de taxa. É muita taxa e o carro vem com a ignição boa, entendeu? Você coloca a gasolina comum, o carro trabalha dando pré-ignição o tempo todo. E o pistão, justamente, o pistão não é lá aquelas coisas de muito resistente. Tanto que o B48 primeira geração e os B58 primeira geração, quem monta, a galera começou a montar forjado, colocava só o pistão, igual o Giroto colocou na M140 Só o pistão, dele, só o pistão forjado. da segunda geração do B58, Pra você né? ter uma ideia. são O forjados, B58 e o B48 segunda geração. Então, só para biela deixar é muito resistente. só para deixar o povo entendido. O B58, o B48 de segunda geração vem na M135, M235 das versões 2.0. Foram os primeiros que vieram. Que é o B48E, que ele vem com 9 de taxa, ele é o menos taxado de todos esses motores B48. E normalmente vem com watercooler. Que vem só, vem só com water cooler e ele vem só nas 35i. Nas 30i. Não, nas 35. Com 9 de taxa. Nas 35i, Com 9 de taxa. M135 e M235. 9,5 de taxa, né, eu acho. 9,5 de taxa. É o B48, ele é o low compression, ele é o que menos tem taxa de compressão. Só a 135 e a 235 que tem. Tem 235 no Brasil? Tem a X2, tem acho que é X235i, Tem né? X235i também. Mas é só os 35i que saiu com esse motor, que é o menos taxado de todos dos B48, que é o 9 e alguma coisa E de o taxa. pistão, que a biela é mais resistente. Não, a biela de todos são bem resistentes, mas aí saiu depois o que muda o pistão. A biela de todos são iguais. Outra a biela de todos são curiosidade, iguais. esse motor aqui só saiu ele transversal. Só para carro que usa não usa o câmbio tração traseiro. Que não sai com ZF. Nenhum desses não sai carros com que saiu ZF. com esse motor aqui saiu com câmbio ZF. no Todos Brasil. com dupla embreagem, com a disposição dele transversal. Aí é o B48 A20. O B48 A20, todos é de motor transversal. Entendi. Ele não saiu, por exemplo, em nenhuma série G, nenhum carro que usa motor longitudinal tipo que é tração G20, traseira. as 330, que é um B48 Bom, muito né? bom. É isso que eu ia entrar agora nesse assunto. O que você acha? Vocês acham que a 330, né? Agora conversando um pouco de mercado sobre carro,
Ele é um carro esquecido, né? Porque, primeiro, ela tem a carroceria idêntica à 320, com poucas melhorias internas, head-up display, câmera 360 nas primeiras G20, né? Que não vinha. Aí nas primeiras tinha diferença de freio também. O freio da 330 Ela é era maior. water cooler e a 320 era intercooler. Que aí Nas já é a primeiras diferença do gerações. motor, mas olhando só por fora. É. Então, por isso que a 330 não tem um mercado muito bem aceito. Porém, para o mercado de performance, que eu acho que a galera ainda não abriu o olho, é bem interessante. A gente estava conversando, né? O Gabriel tá até com a 330 para poder explorar essa carroceria. Eu bato Fala aí, nessa tecla tem um tempo já desse carro. Quanto de roda você acha que vem no miolo original, Gabriel? Vocês deu uma estudada mais ou menos? Miolo original não é quanto eu acho. A gente não viu quem quebrou ainda, mas com mais de 500 não quebrou. Já tem um carro lá fora, um Supra, que usa a mesma mecânica do meu Da carro. 330. É o B48, B20, final 01. Que é esse com menos taxa. Aí ele vem na 330 no Supra. É porque é o B48 TU. Ele tem o B48 TU Low Compression, que é esse 10.2 de taxa, que sai nas 30 e sai no Supra, né? E o B48 High Compression, que é o das 320, que é o motor que quebra. Que quebra. Enfim, 320. continuar aí. Então, assim. Pode é isso continuar? que, Pode isso. continuar, desculpa aí, vai. Falar sozinho. É isso que o povo não sabe, que na você quer preparação da 320 da 330 é diferente. Microfone. Né? Você avisou pra ele que você me convidou também? Sim. Ah, beleza, então. Abre a boca aí. Nem lembro o que era o assunto mais, velho. Você tava falando dos motores Da metade da 330 em relação a quanto aguenta de potência, mais do que as Que já 320. tem mais de 500 de roda. Tá, é verdade. Então, aí lá fora tem um cara que tem um Supra que usa essa mecânica, que é um B48 B20, que já é um motor longitudinal, com câmbio ZF e tudo mais. Ele já tem mais de 500 de roda, com miolo original, com o turbo híbrido. E agora eles estão desenvolvendo um turbo top mount lá, com a turbina maior, tudo, um full frame que a gente chama, né? Que é um kit turbo completo, com wastegate externo e tudo mais. E eles acreditam que o motor pode suportar aí até 600 de roda com miolo original, com controle de torque. Mas assim, a interna desse B48, B20 TU, final 01, ele é idêntico ao B58. Ele é um B58 de segunda geração. B58 do Supra, que é o pouco. Exatamente. Da M340 e tudo mais. É a mesma Da taxa de M340 compressão. do Supra, porque o B58 da M140 e da 240 são diferentes, né? Da geração passada, É isso. né? Da geração brasileira, né? chassi F. F, que não chegou azul. Exatamente. Eu tô falando do Que a B58 gente geração 2. costuma falar de Supra porque foi o motor que marcou a segunda geração dos B58, né, no caso. Na verdade, eu só gosto dessa porra de BMW por causa do Guilherme, velho. Eu era fanático em Audi, em Volkswagen e tudo mais. Aí o gordo ficou de tanto encher meu saco. Eu falei, essa trem deve ser boa. E agora? Né? Nossa, Audi e Volkswagen é um lixo. Seus clientes de Audi e Volkswagen agora Mano, estão adorando. Só tem cliente de Audi e Volkswagen. Não, e agora tem um pouquinho de Mustang lá Não, também. mas pros clientes que vai lá na minha oficina que tem o Z888, vocês me Você perdoem, dá uma mas... enganadinha, né, e fala que é bom. Não, eu tô... Mano, não tem lógico o tanto de defeito de lubrificação que esses motores dá não, velho. Que nojo que me dá, nossa senhora, velho. Aí da primeira geração não presta, a segunda não presta, a terceira não presta. Até a última é a pior de todas, resumindo. Nossa, o trem foi só pior. Eles deu uma sorte decolada é que- e agora eles despencou É, de a novo. sorte é que na última geração Já não tá ficou tão vendendo. ruim que a galera parou de mexer nesse. Na é. última geração. O A888 já tá indo pra quinta geração, só que a quarta e a quinta, que vem no A38Y lá, é bloqueado, então ninguém mexe. Né? Então, Graças a Deus. eu não que a acho que- preparação seja o defeito desse motor, não. Longe disso aí. São motores problemáticos. Independente se é original ou não. E voltando, já que você entrou em problema, eu vi lá no seu oficina, vi nos seus stories várias vezes, os Mustang. Fala pra gente aí, dá muito problema Mano, é ou não foda, dá sabe muito por quê? Porque eu problema? tenho oficina, velho, tem cliente e tudo. Mas aqui eu não sei se eu tô aqui como dono de oficina ou se eu tô aqui como Gabriel. Fala como Gabriel, que é melhor. Não, Mustang. falar com o Gabriel é perigoso. Você tem certeza? Sim, é. É uma bosta, pra falar a verdade. Vai tomar banho na sola, velho. Carro muito frágil, motor ridículo. Assim, o Mustang GT 2018 a 2020, se eu não me engano, que saiu, né? O motor dele é muito problemático, velho. Abaixa muito óleo, tem problema de lubrificação. Tô com 2 lá que deu problema de lubrificação. Tem muito probleminha. Tem casos no grupo, que é o grupo nosso dos amigos lá, tipo assim, o cara fala assim, cara, tá fazendo um barulho aqui, então a gente fala assim, ó, pode olhar, mano, Biela. Os caras falam, não, mas o carro tem 2.000 quilômetros, assim, olha. Não, E quantos quilômetros tem aquele que eu abri o motor dele lá, velho? É uma Tem bronzina, mano, é uns bagulhos. 10 mil quilômetros, eu acho, velho. E não era Eu tô- carro eu tô de com pau, um de 10. pau, vamos assim É dizer. um carro original. Não, Original. de pau. É, Mustang. A né? Mustang é foda, né, velho? Agora, assim, é um carro com 10 mil quilômetros. Pode ser o pau que foi. Não podia ter V8, quebrado, né? não, pô. É um motor É porque tem Passei pau pra- e tem pau, né, mano?
É tipo assim. Depende, né? Agora, o Mac One, o motor é diferente. Já não tem os mesmos problemas. Eu não sabia disso. Não tem como a gente ter informação de todos os carros, né? Então, quando eu pego um problema assim, aí eu começo a estudar, eu estudo muito, pesquiso muito. É o hiperfoco do TADH. Meu é tipo assim, eu vou lá na raiz, quem que fabricou esse motor, o que fizeram? Aí o Mac One, o motor é diferente, até a viscosidade do óleo que é diferente. O Mac One já é melhorzinho. Agora, o Mustang GT 2018 até 2020 é uma bosta. Resumindo. Não compra. Americano faz picape. Não mexe com... E bomba Quer uma atômica. tração traseira, É vai de alemão. BMW, amigo. Vai de BMW. Alemão não, porque até alemão a gente põe a Mercedes no meio da sacola. E Mercedes de 2011, 2010 pra trás é legal. Agora de 2011, 2012 pra frente Bem. aí acabou. Aí... Gabriel, agora voltando, mudando para os desafios, qual foi o carro que mais te deu problema? Esquece preparação. Esse é um carro que te deu problema em questão mecânica. Um carro que você fala assim, meu Deus, esse carro foi problema para resolver. Qual carro foi? Qual marca foi? Fala para mim. Mecânica? É, mecânica. Esquece preparação. A preparação é a próxima. Caramba, velho. Mecânica, bicho. Eu só mexo com bomba, velho. Só com carniça. Mas fala um que você fala, esse ficou lá na oficina, sei lá, 6 meses e não resolvia. Mandei embora estragado. Sabe o que é foda, velho? Eu tô com um desse lá, entendeu? Ele ainda não mandou embora. Foi embora ainda. Ele ainda não mandou, ele ainda E o não que desistiu. Que é? Um Amarok? Não, a Maroc é de boa, pai. A Maroc é... De boa. Acho que é o Maroc Mustang. suave, velho. Cara, esse Mustang, velho. Vamos. O Guilherme falou a verdade. Esse Mustang tá sendo um desafio, mano. O carro, assim, ele Não, teve... e o pior é que você fez tudo, né? Tipo assim, montou tudo zero, tudo original, tudo comprado na original, Summit novo. Race. Não foi nada tipo assim, eu trouxe treino. Com tudo da Summit Race, o bagulho, tipo, tudo zero, original, bronzina, vira brequim, Aí, tipo assim, lá, mano, lá, eu lá. fui conversar com um cara que é especialista em Mustang, o cara foi pica das galáxias, morou nos Estados Unidos, ele falou pra mim assim, não, normal, já aconteceu comigo umas 3, 4 vezes isso aí. BTS. É, então assim, Batistinha. eu acho que o Batistinha, o pessoal de lá me deu uma força e tudo, mas até o momento foi o mais desafiador até hoje. Foi esse Mustang, velho. Ô Guilherme, e na sua vivência de oficina, qual foi um carro que te deu trabalho? Esse pode ser as duas, performance ou preparação. Cara, vamos ver, de marca, assim. É porque é muito complicado. Não, cada carro, eu quero um exemplo. Você fala, cara, esse carro aqui Nossa, me deixa eu marcou, tentar lembrar. deu trabalho. Eu sei de um, mas não pode falar. Era da minha época lá. Land Rover? Não, Land Rover não. Ah, foda. Land Rover foi foda, hein, mano. Puta Aquela que pariu, Land Rover- desgabinou ela 15 vezes. Qual foi? Foi uma Land Rover, uma Discovery 4, mano. Uma Discovery 4. Esse carro ficou, tipo, uns... 2 anos. Tipo, quando a gente mudou pra lá, esse carro foi pra lá, desmontado. E aí, quando a gente abriu, esse carro chegou lá era desmontado. diesel, Já tinha uns 2 anos desmontado. Aquela Motor que de quebra, Ranger, quebra, motor de quebra. Ranger novo, motor de Ranger Motor zero. da Ranger 2025, Motor sabe? da Ranger zero, que o povo não sabe que é Nossa, ainda. esse E o carro Branquinho no foi último latado, podcast velho. falou a mesma. O carro que o Branquinho falou no último podcast, nessa pergunta, foi uma Land Rover, que no fim ele teve que dar o motor zero pro cara, porque não tinha esse como mesmo fazer. carro, velho. Então, cara, uma Discovery 4. Esse carro tava desmontado já de outra oficina, tipo, uns 2, 3 anos, e foi pra lá e tipo, ficou uns 2 anos pra sair. Do tempo que a gente mexeu nela pra mandar embora, foi 1 ano. 1 ano mexendo no carro pra mandar embora, mas tipo, ela ficou 1 ano parada lá até o cara resolver, né, fazer um investimento. E aí, depois 1 ano fazendo investimento e dando problema, entendeu? Não resolvia. Aí saiu. Porque a Land Rover Saiu funcionando, mano. Só que, tipo assim, Quebrou o era aquele negócio que é a garantia da loja. Saiu da loja, acabou a garantia, entendeu? Aí voltava de É o novo. seguinte, velho, quando o cara resolve gastar dinheiro, não presta. Quando o cara não gasta, não presta. E não presta, entendeu? Até hoje não presta. Você vê que as Ranger novas tá dando defeito já, pô. Já tá Cara, e quebrando eu brequim gosto já, daquela... mano. Você já teve uma. Você já teve uma por muito pouco tempo. Deu Mas, véi, problema. fala que nave Não, que mas é a andar nova naquilo ali. Ranger, por exemplo, é uma caminhonete que tá vendendo muito, né? Tá eu, quebrando, andei, né? eu andei numa. Cara, eu andei numa, achei ela muito boa. Véi, eles colocaram a bomba da Amarok V6, que é problemática, tem um desgaste prematuro, na Ranger, velho. A Ranger V6 agora, o
O Ceará já desenvolveu o Protect Express lá, porque é a mesma bomba CP4. E ela já tem casos no Brasil de Ranger V6 que quebrou virabrequim também por falta de lubrificação. Eu acho que o engenheiro da Land Rover... O Branquinho falou que a pressão de óleo que trabalha é muito baixa. Pressão de óleo baixa, muito baixa. Eu acho que o engenheiro que fabricou esse motor, até hoje ele deve falar assim, esses caras não sabem de nada não, quem sabe é eu, porque não tem condição... Ter repaginado o motor, eles falaram que fizeram um facelift do motor, uma correção, uma atualização, e segue dando o mesmo defeito. Fez pra andar só na Inglaterra, mano. Só pra carregar a rainha lá, mano. Depois que ela morreu também acabou. Não prestou mais nenhuma. E agora, se fosse pra perguntar pra você um projeto, esse projeto mesmo de performance, qual foi o que mais te deu trabalho, mais marcante? Nossa, o Fusca do Gabriel, velho. Até hoje, nossa, desde mano, o cara já quebrou 10 câmbios já. Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Eu não sei quem me dá mais trabalho, se é o dono dele ou se é o carro, velho. Isso não, é porque ele é seu cliente. Se for falar de dono, se for falar o conjunto proprietário e veículo, foi o Fusca. Veículo, só o que o cara nunca me deu trabalho foi um Jetta GLI que ele desbielou forjado por causa de um bico, tá? Esse cara deu muito trabalho pra mim, mas ficou top. Agora o Fusca do Gabriel canseira, mano. O carro deu trabalho, mas o dono nunca deu. O dono é de boa, o dono é bem tranquilo. Agora vamos falar sobre um tema polêmico. Eu acho que conversei até com você com você antes de você começar a mexer, né, sobre diesel. Achei que no estado de Goiás tinha essa abertura. Hoje aqui em Goiás, vamos dizer, o Ceará mexe com Amarok e a oficina vai muito bem, obrigado, né? Aí eu falei pra você até no WhatsApp, eu acho que quando você começou, eu falei, cara, continua, porque eu acho que é um caminho certo, acho que quase ninguém mexe. O que você tem pra falar sobre a Amarok? Tem quais os problemas crônicos? É só a bomba de alta e os bicos? Porque na minha opinião não é, eu já tive 3 e eu sei que não é. É tipo assim, o problema mais conhecido e o principal problema é o sistema de combustível. Porque todo mundo vem de Amarok falando, é só para o Protect que resolve. Resolve o problema do sistema de combustível. O primeiro problema, o maior problema dela. Eu mexo muito com a Amarok lá na oficina. Não vou falar que eu sou especialista não, porque a gente tá aprendendo ainda, mas eu trabalho muito. Tem dia que tem 10 Amarok lá para serviço. E é uma divisão que eu escolhi trabalhar, primeiro, por conta do dinheiro. A linha diesel traz um lucro bem legal para a oficina. Eu não consigo viver só de preparação, só de performance aqui no Goiás, né? Diesel é o que mais dá dinheiro. Não tem como. Com certeza. Eu já tinha falado isso com o Gabriel, comentei. Tem conhecido meu amigo meu de São Paulo que os caras fazem só remap. Eles nem instalam downpipe e eles ganham muito dinheiro. Porque São Paulo, o cara faz 10 mapas todo dia, entendeu? Pra gente aqui não. Pra quem tem oficina, ou se rebola, né? Pra conseguir lucrar, ou não. Ou rebola lentinho pros cria. Então... ou não vai. Então, tipo assim, eu comecei a mexer com a mecânica diesel, aluguei um galpão do lado do meu galpão principal lá só para caminhonete, e a caminhonete que eu mais atendo hoje é a Amarok. Muito desafiador, muito problema crônico. Eu tenho uma Amarok e a minha Amarok desbielou. Mas tava falando do Foquinha, Mano, minha Amarok desbielou, velho. Era isso que eu queria falar. Só que é o seguinte. A minha também quebrou, por outro canto aqui, ó. Aqui tá invicta. A do Guilherme, quando ela onde ela para, você já proibiu ela de parar no a do Guilherme, quando ela começar a quebrar, não vai parar também mais não, meu. A minha com 140 mil, não tem nada. Quebrou. A minha não tem Protect. A minha não tem Protect. Mas mija óleo. Ela nunca... Não, moço. Ela lubrifica por dentro e por fora. Ela lubrifica o motor e lubrifica por fora. Eu tô lá com o Guilherme já, velho. Eu gastei, acho que foi 6 mil pra pintar a calçada da oficina pra chegar lá com aquela... A minha Amarok é inesquecível. Onde ela para, deixa uma marquinha, mano. O importante é, enquanto tá vazando, eu sei que tem óleo no motor, entendeu? E quantos litros de óleo ela gasta por quilômetro? Cara, você acredita que... agora falando sério, numa troca que era pra ser com 5 mil quilômetros, que eu nunca faço 5 mil, da última vez foi quantos? 15? Eu rodei uns 15 mil quilômetros, né, mano? Mas lógico, você vai... É hemodiálise, aí não, você vai pôr no óleo, ela vai derramando. Ela vai pôr no óleo, vai derramando. Com 10 mil quilômetros, vamos colocar, 10 mil quilômetros, ela baixou 1 litro. Mas duvido. É porque, mano, eu não ando porretando a caminhonete igual você fazia, velho. Você andava igual um doente, mano. Não aguenta. A Maroc, ela vai quebrar na sua mão de todo jeito. Eu vou falar... Todo jeito. Beleza, eu gosto de acelerar, mas eu não sou doente. Eu não sou igual você, mano. Eu acelero de boa, velho. Eu viajo... É sério, mano. Eu viajo. Na minha velocidade de cruzeiro, quando eu vou pra Alemanha com ela, é 160, 180, 160, 180. No máximo, estourando. Quando tá de dia, que tá mais quente, assim, que
trânsito, não tem como andar rápido, eu ando 120. Você foi comigo pra Uberlândia, mano. Não, nós Você viu como você como é que é? Você é sem noção, Você, mano. Nenhum carro você presta, é igual o Foquinha, Deixa eu falar um velho. negócio Não. pra vocês aqui, Ó, ó. o único Vocês carro que quebrou assistem o foi a GD Motors. Amarok. Não, senhor. Você quebrou um motor 1.0, 3 cilindros do de um Argo. Fiat. Do Argo. De um Fiat, 0 km. 0 km não, tinha 50 mil km rodado. Ele quebrou. Veio com problema de motor. lubrificação já, aquele motor já tava Cara, com O problema. problema de Era um Argo. lubrificação é Guilherme Argo. Brito, irmão. Que já Guilherme tinha sido Brito, é aberto, difícil a Argo coisa errado de te não tava aguentar. certo, O cara quebrou 1.0, 3 cilindros com 15 minutos que ele saiu da casa dele. Ó, vou falar um negócio. Ele não serve de base. Mas, Não, ó, peraí. agora vamos falando sobre a Amarok. Deixa eu concluir sobre a Amarok. Se a Amarok fosse igual a Hilux, Tá tirando. o Ceará tava passando fome, velho. Entendeu? Eu tava fudido, porque 80% das caminhonetes que eu mexo é Amarok, É mano. isso que eu ia falar agora, vamos a outro ponto. Mas Em tem relação uma- à Hilux. Eu falei pra você aquele dia, eu falei, cara, eu preciso de uma caminhonete que não me dá dor de cabeça, e é assim como a maior parte de quem compra caminhonete. Né? O cara que compra compra caminhonete hoje, principalmente hoje, com o custo do diesel que tá hoje, ele não compra caminhonete pra passear, como fazia Não, alguns tempo atrás. hoje, quem pergunta indicação de caminhonete 0 km pra mim, eu mando na S10. S10, pra mim também. S10, é. Mas isso que eu S10 te falo, nova ficou top, hein, velho? ficou muito boa. Mas você abriu e me falou, quando você abriu o pra trocar corrente, como é que você tinha trocado? Corrente de sincronismo. É o kit de sincronismo da Hilux 2.8. Quando você abriu, Esse como é que- carro, velho, assim, a gente tem que ser sincero, né? E eu fiquei encabulado. Porque como eu trabalho muito com as Amaroks, a Amarok é entre 80 e 130 mil quilômetros, elas dão muito defeito. De 130 para 180, muito defeito. Eu já peguei a Amarok V6 lá com 220, 250 mil quilômetros, deu ter que trocar De todo 180, o sistema de de arrefecimento. 180 mil km pra frente nem Esquece. existe. Ninguém conseguiu andar essa distância Eu, tô toda. com uma- eu tava com uma lá agora, 210 mil quilômetros, aonde circula arrefecimento eu tive que trocar. Assim, ela trabalha muito quente e tudo mais, e às vezes tem uns caras sem noção igual você, assim, que não sabe olhar no painel lá que tá subindo a Meu temperatura. patrão, tem que aguentar, na Hilux aguenta. Aí não aguenta. Mas E fala aí, eu como é que peguei, você abriu eu peguei essa Hilux, é uma Hilux do meu padrinho. Ele é um cara, ele é do agronegócio, ele vai muito pra Bahia e volta, então ele anda muito. Ela é 2020 e ela tem 250 mil quilômetros. E no manual da Toyota, recomenda-se substituir o kit completo de sincronismo, corrente, tensor, tudo que ela não é correia dentada, ela é corrente, com 180 mil quilômetros. A recomendação do fabricante. Ele chegou lá na oficina com 230 mil quilômetros, se não me engano, 50 mil quilômetros a mais da recomendação, dando um barulho no tensor quando ligava, sabe? Aquele trrr, na hora que liga, mas a primeira partida só, depois zerava. Aí eu falei, não, padrinho, essa caminhonete tem que fazer essa manutenção e tal. Eu abri o motor Abri o motor assim, a gente tem que tirar a tampa de válvulas e a frente, né? Cara, 230, 240 mil quilômetros. Não tinha vazamento nenhum. Sabe o que é não vazar nada? Todas as juntas originais. Nunca tinha sido mexido em nada. Meu padrinho só trocou óleo E filtro. Só e filtro. E assim, eu fiquei encabulado. O motor não tinha assim, um excesso de carbonização por dentro. Até o sistema de EGR da Hilux é um pouquinho mais inteligente do que as duas caminhonetes. Acho que o funcionamento dele deve ser mais curto. Uma coisa que ela não carboniza muito. E por isso que ela é líder de mercado. Cara, a não Hilux tem jeito, sabe, velho. a Toyota entendeu que quem usa caminhonete não quer dar problema. E vamos combinar que o motor 204, o motor anterior, que não é o anterior, não é o motor 2020 não é Euro 6 Não, ainda. 2020 é o 180 2020 cavalos. é Né? Euro 6 ainda, isso, Não é. Aí agora. Mas as Vamos ver novas. agora, né? Não, Agora mas, vocês, né? mas as 2022 pra frente, que o povo fica falando, quebra. Beleza. A maioria das quebras é por conta do filtro que ele não compra. Não é que a Hilux não quebra. Lógico, hoje, toda mecânica nessa quebra. data, hoje, dia 1º de julho, eu tô com uma Hilux na oficina 2019 com problema na transmissão. Ela desapareceu o óleo da transmissão dela. Até agora eu tô encabulado, sem marca de vazamento, sem nada. Eu já peguei outras Hilux com defeito também. Só que, tipo assim, pra cada 10 Amarok com problema, tem um Hilux estragado, entendeu? Eu tô falando de manutenção corretiva. E pra tá? cada 10 Hilux vendida, tem um Amarok vendido. Também. Então acho que o mercado é bem isso aí, né? Porque assim, tem carros, tem as legiões de fama, né? Tipo assim, eu gosto de Amarok, Você vai comprar só uma eu vou comprar só Amarok. Eu também, eu prefiro Na verdade, sim, Amarok porque eu não pra tenho usar, dinheiro pra ter prefiro Amarok uma pra Ranger Raptor, entendeu? Mas na hora que eu tiver condição de ter uma, eu quero ter uma. Mas assim, é a que me serve. Tem gente que só gosta de maré, tem 5, 10 maré. Não tô falando mal de maré, eu gosto de maré, mas o maré é um carro mais queimado que a Amarok ainda. Eu gosto, mas é isso, o cara paga o preço
pra andar naquilo ali, entendeu? E é Outra coisa que queimou muito a Amarok foi a falta de profissional. Falta Pra de mexer, né? entendimento. É um carro que não tem como vamos defender um pouquinho também. Não tem como ela não dá problema igual a Hilux não dá, tendo 50 vezes mais tecnologia. É, Pô. porque Não a tem Amarok nem chegou em condição, 2012. Já Euro tinha 6. tecnologia, é. Já era Euro 6. 2010. É, 2011, né? 11. É, de Foi. 10 para 11, Euro 6 já tem Já era Euro 6. A Toyota foi atender agora, 2024. Só ficou obrigatório no Brasil as caminhonetes atenderem a norma Euro 6, que a norma Euro 6 é a norma de emissão de poluentes europeia. Isso engloba toda a parte de funcionamento dela. Então, bomba de alta. O carro tem que a caminhonete tem que se adaptar às normas de emissões. Então, DPF, as mano. tolerâncias são menores. Agora a Hilux só foi ter DPF em 2022. A Hilux 2022. DPF agora. Quando saiu os Amarok tem 204 DPF cavalos. desde 2011. Ninguém sabia, nem sabia que era DPF. 2011 eu era criança, velho. Eu tenho Justamente. 26 anos. Então, tipo... Ninguém nem sabia que era DPF. É isso, então em 2011, 2012, a Amarok já vinha com essa Euro 6, então ninguém sabia mexer naquilo ali. Ninguém, tipo, não tinha conhecimento. Foi a mesma história do Maré quando chegou no Brasil. Tipo, ninguém sabia mexer. A Fiat falava que o carro tinha que trocar óleo com, sei lá, 20 mil quilômetros, depois baixou pra 15, baixou pra 10. Nem a própria Fiat não O plano sabia. de manutenção Então, da tipo, Fiat ajudou pra queimar o Maré, né? Era bem errado. Então teve essa cadeia de problemas também. Guilhermão, deixa eu te perguntar outra coisa. Se for para escolher um carro, que é o carro que é mais longe da FIP, não quero uma marca, eu quero um carro. Você acha que é o carro que é entre a FIP e a venda é o mais longe de todos? Cara, uma briga boa. Engloba tudo, inclusive elétricos. Inclusive elétricos. Taycan. Você acha que Eu é acho que é o mais... Taycan. O E se Taycan, for uma combustão, vamos pôr... uma combustão, ou é Land Rover ou Jaguar. Land Rover ou Jaguar, sempre. Sempre vai ser isso aí. Um Jaguar, uma E-Pace, uma F-Pacezinha. Deus é mais. FIP Cara, 300, faz por 100. Você olha, Ninguém compra. você ninguém olha quer. o bagulho é nave, hein? Você olha o bagulho é nave. Mas é isso aí. A Land Rover é uma Discovery, uma New Discovery, uma Range Rover Esquece. Sport. Evoque não. Evoque e Velar. Já fica mais próximo. A mas não- Evoque é a melhor Land Rover hoje de venda, ou é a Evoque. Velar E- vende também, né, mano? Graças aos emergentes, né? A Velar vende graças ao MC Rian, essa galera do funk aí, os rifeiros e tal. Mas, Galera, a eu galera quero gosta. ser, mas não posso. Curte comprar Evoque, entendeu? mas as Evoquezinhas é boa de venda, boa mesmo. Tipo, Principalmente da Land Rover, facelift, da última agora. justamente, 2018 pra frente ali, são muito boas. Guilhermão, outra pergunta. Se você tivesse marcar como um arrependimento da época da Apex, qual seria? Tem me contratado. Talvez tirando esse. Não ter mandado o Gabriel embora. Cara, boa pergunta. Um arrependimento. Eu costumo falar que eu não arrependo de nada, mano, que eu fiz. Sabe? O meu arrependimento foi ter colocado dinheiro na pirâmide na época que eu tava na Apex. Acho que foi só isso, só. Esse é um arrependimento. E não é nem por culpa da Apex, mas Da é porque Apex eu... tem nada a ver. Era É na mesma época, né? na mesma época. Eu coloquei o dinheiro na pirâmide e perdi o dinheiro. Foi na época que eu tava na Apex. O único arrependimento que eu tenho na minha vida é esse. O resto, mano... E outra, é um arrependimento ainda que eu vi como lição. Eu sempre tenho isso. Eu tenho o meu maior arrependimento das coisas que eu deixei de fazer. O que eu fiz, eu não arrependo, não. É melhor arrepender por ter feito e não dado certo do que não pensado que ia tentar e não conseguir, né? Não ter feito. Eu sou curioso demais, não, mano. Ter feito e não. Entendi nada, mano. É melhor arrepender de ter tentado, de ter tentado, do que não ter tentado, entendeu? Aham. Mano, é melhor você arrepender do que você não fez do que você fez. Pronto. Isso, é. Ai, meu lema é o contrário, mano. É Não, melhor- o contrário. Arrepender do que você não fez. Não, eu E- prefiro arrepender do que eu não fiz. Não, eu prefiro arrepender do que eu fiz. É porque você Pelo faz menos eu cagada fiz, demais, né, mano? Pelo menos eu Você fiz, faz né? cagada demais, né? Você faz muita cagada, é por isso. Faço, velho. Eu prefiro Inclusive, arrepender essa de Mas te coisa coisas falar, aí, que eu... mano, deixa você, eu te falar, não tem eu nada, voltei- eu acho que não tem nada que você teve vontade, você não fez, mano. É verdade. Esse é o problema. Essa época da pirâmide mesmo foi assim, tudo numa semana. Eu vendi o GLI que o Foquinha desbielou, paguei uma cirurgia plástica pra minha mulher, e aí o carro desbielou, na sexta-feira eu perdi o dinheiro que eu tinha investido na pirâmide. Fiquei com a mulher peituda, sem dinheiro, sem carro, devendo o Foquinha ainda. E o Foquinha não quis pegar, a mulher da Grammy. A única coisa que sobrou muito de patrimônio era o silicone, meu amigo. Rapaz, essa época foi difícil, hein? Misericórdia.
O Gabriel disse que não tinha nem tesão pra... Não tinha mais pra pegar, usar. Não, mano. Pirâmide caiu, Jetta desbielado, Foquinha querendo pegar o dia de volta, a minha mulher, não. Olhava a mulher toda reformada, assim, dava era raiva. Dava era raiva, Dava qual o meu raiva. dinheiro onde tá? Ah, mas foi nessa sequência, foi tipo assim, a cirurgia da minha mulher foi terça-feira, o Jetta desbielou quinta e o Henrique caiu sexta. Deus é mais. Vamos pros números final aqui. Eu faço sempre o de frente com o GB. Vamos começar com o Gabriel. Gabriel, Gearhead começando agora, um carrinho até 200 mil. Qual carro que você compraria? Até 200? Caralho, começando agora, meu patrão. Caramba, quando eu comecei eu tinha 10 mil pra comprar. mas você é liso. Audi A3 8L. Você é liso. Tô me tirando, velho? Até 200 mil? 200 mil. Rapaz, é uma faixa de preço que eu não tenho ideia. Eu costumo olhar a carro de $500 mil pra cima. Vou tentar pensar aqui. Céu. Até 200 mil compra 140 com 200 mil? Não. Não. Pra leilãozinho compra. 140. Não, sem leilão. O cara que tá começando agora. Se for igual Vai nós, né? trem Gosto, leilão né? com o motor batido, não. A gente trem gosta, né? Um funcionando. leilãozinho, uma parada assim. Nossa, mano. Carro sem leilão, Foda, carro sem hein, história. 200 mil é uma faixa, muda, aumenta aí, moço. A próxima Não, pergunta Gearhead aumenta. começando agora 200 conto, é uma... Claro, ué. O seu carro lá, ué. Não, meu Na Deus. canelada. É, uma 330. No repasse. O cara liso no repasse com uns 70 mil quilômetros, assim, você consegue pagar 200. Eu compraria uma dessa porque é o que eu tenho. Então aí o Gearhead melhorou um pouquinho em 300 mil. 300 mil? Aí já melhorou, hein? Porra, mas esse Guerreiro tá liso, hein, velho? Nossa senhora, de 200 tem que usar 350. Porque 300 mil não compra uma M340, velho. Compra. Será que compra? Compra. Ixi, compra e sobra. Sobra ainda pra dar uma mexidinha. 340? Compra até M3. Acho Meu que eu vi amigo, esse dia te falar. 330 por aí. Isso é porque você não acionou o GB, o escaliante, o motor no É modo de verdade. toda comprar. hora. Eu só olho na Webmotos, né? Nós é foda, Nós mano. só anda de caneleira, filho. É isso aí, mano. de caneleira. 200 mil é canelada. 330, 300 mil é a 340, 500 Você acha- mil é você M3, prefere- é isso aí, você prefere a mano. 340 BMW dominou tudo, o resto não presta. Você prefere um 340 ou M3 F80? Prefiro uma 340. Também. Pra minha realidade, se eu comprasse uma M340 hoje, primeiro, seria um negócio mais comercial pra Comercialmente minha empresa, falando pra ele, bom. mais comercial pra minha empresa e mais fácil de atingir os resultados das brincadeiras que tem mais no Brasil, que é 201 metros aqui em Goiânia e 400 metros, entendeu? Então eu compraria a M340. Agora, se fosse o caso assim, quero derrubar um poste, aí eu compraria a M380, entendeu? Quero matar Quero me matar, quero acabar com alguém, aí eu compraria a M3 F80. Eu compraria M3. Eu gosto muito da M3, mano. Isso é Nossa, muito sou top. louco A na M4 M3. também sou fã, mas entre as duas eu prefiro a 340. Tá. Se fosse um carro pra sua esposa, um carro de 100, um carro até 100 e um carro até 300. Pra que esse Minha pra mulher, que não esse preço precisa, todo? minha mulher não precisa de um carro desse preço. Não. Mas Minha se mulher, fosse... pra dirigir Braço Tempo, 6 bocas, já tá... No máximo, Milão já paga. 6 bocas ou só uns 5 chama grande? Fala pra você. Tá 200 mil minha mulher? 100, um de 100, um até 100, um até 300. 100 mil nivos, né? Pra mulher tá bom o nivozinho. Né? Ixi, topíssimo. 200 mil, uma X3. 300 mil, 300 mil. 300 mil? Não merece, velho. Não precisa disso, não. Tudo não. Não, 300 mil, velho. 300 mil, você vai ter um carro de 3 milhões. 300 mil. Minha mulher gosta de carro mais brabo assim. Acho que eu compraria uma X3 M40 pra ela com 300 Tá mil. me copiando, né, Aí velho? sim, é top. Por quê? Porque Aí eu eu- que falei desse carro pra você, mano. Eu que te ensinei a gostar disso aí, mano. Aí eu não posso comprar um carro desse pra mulher, não? Tá me imitando. Beleza, a X4 é 350, mais caro. Não, mas X4 no dá pra repasse comprar. compra de 300. No Compra, repasse, vou mesmo. deixar você comprar. E se fosse pra uma caminhonete pra você usar lá no Pará? Você é fazendeiro e vai usar lá. Com dinheiro, Não, você é fazendeiro, ué. Se eu pudesse ter duas caminhonetes, uma parada Não, é uma esperando e a caminhonete. outra, eu tinha a Amarok. Tinha 3 Amarok, né? Mas é Mano, uma eu vou só. falar a verdade pra você, velho. Eu sou o defensor número 1 da Amarok, trabalho com a Amarok, amo os meus clientes, amo a caminhonete, mas a minha Amarok me deixou na mão lá em São Paulo, velho. Ela desbiolou lá em São Paulo. Tem Starlink? Não, mas graças devia a vir Deus junto. tava pegando Sinal. rede. Então, O se eu sinal morasse é bom, no o sinal é Pará, bom. no Pará não tem ninguém que presta pra fazer manutenção nesses carros. Não que eu saiba. Não que eu saiba. Calma, calma. Vai não ser cancelado, certeza. Certo, eu falei pra você, mano. Ainda tá de boa, Eu mano. tenho Ainda- cliente do Tocantins e do Pará, você pira, velho. Então eu não sei se lá tem. Se tem, os caras não têm rede social. Eu não sei. Me perdoem aí se tem alguém no Pará que consegue Vai fazer desculpando manutenção, aí. entendeu? Os nossos advogados já estão sendo Vai acionados. perdoando que eu também não tenho como eu saber tudo, né? Mas eu não teria Amarok. Eu teria uma S10 das novas, porque a antiga dá pau no câmbio, ou o Hilux. Certo. E Hilux 3.0, tá? Eu não teria 2.8. No Pará, Hilux 3.0. 3.0. E se for, 2015. Essa é a 2015, melhor. ultimazinha, né? Mais novinha. Nossa, teria acho isso que aí. leque a caminhonete. se você pudesse indicar um próximo convidado,
Quem você chamaria? Rapaz, ia fazer uma gracinha aqui. Deixa quieto. Cuidado. Ai, cara, você podia chamar o Ceará, pô. O Ceará é um mega especialista nas Amarok, né? Você deve conhecer. Você conheceu, Sim, né? Você sim, teve a conheço. Amarok que quebrou um monte de coisa, né? Você é liso, você não deve ter levado pra ele arrumar, não. Levei. Então, o Ceará e o... Tinha 3 Amarok na época, um em cada oficina. É verdade. Você podia convidar um cara que é muito um especialista, mago e nas Amarok, e um cara que vende, né? O Thiago do Motor Meet lá de Anápolis, ele tá vendendo Amarok, ele tem Amarok, gostou, ele comprou um, levou pra mim fazer o kitzinho lá. Aquele kitzinho pra proteger, 50 mil você gasta e pra não ter Não resolver. problema. Não vai resolver É tudo. o Thiago do Motor Meet e o Ceará da Ceateca, acho que seria interessante. Se fosse dar uma dica pra mim. Muda essa logomarca sua aí, mano. Tá horrível, sério mesmo, velho. Porra, olha lá, velho. Paga pra fazer um designzinho, tá ligado? A primeira... Fica fazendo na IA, né, mano? É foda. Eu mandei Você eles fazendo fez esse chat treino GPT. no chat GPT. Aí, isso é uma logomarca, pai, ó. Ah, entendi. Agora, o Não, segundo... esse é o mesmo cara que fez. a sua. É isso. Como é que é o nome dele? AF Design. A lá? F Design. Foi o chat GPT Ai, os pra você dois. ver A F coisa Design ele horrível. enrolou, hein? Ele é enroladinho, né? Mas ele é bom. Daqui 6 meses. Essa aqui eu fiz no Canva. Ficou melhor eu fiz, que eu do- fiz. Ficou bom, hein? Guilherme, Eu mano. fiz sozinho. Pira. Cara, vou falar a verdade, mano. Tá muito pobrão esse trem aí. Dourado, velho. Logomarca Você que não dourada, chama esses sei lá, caras. mano. Agora o segundo... Agora A segunda dica. Segunda dica é continuar transparente com seus clientes. Porque hoje, velho, tem muito vendedor de carro malandro. Acho que se juntar todos os vendedores de carro da nossa região, tem mais malandro do que cara honesto. Né? O cara quer empurrar latada nos clientes e tudo. E aí eu acho que falta muito um profissional sério, transparente, para poder fazer essas vendas aí. Explicar pro cara o que ele tá comprando. Por exemplo, você vai vender um Amarok V6. Você tem que explicar pro cara o que você tá vendendo. Você vai vender Você tem que explicar, pô. Vai vender um F30, vai vender um GTI. É, a Amarok cuidados, V6, quando eu tudo mais. vendi, falei que não tinha garantia. Falei, amigo, ó, esquece, garantia É, aqui você tem não que explicar, jeito. E aí é foda, velho. Falta muita transparência na venda de carro aqui na nossa região, mano. Muita mesmo. Até porque, vamos combinar, você vendeu uma Amarok, principalmente usada, ela não tem o Protect. Qual é a chance? Às vezes o cara virar a esquina, quebrar ali a E bomba tem de muito alto, e pode cliente, acontecer. tem E quebra a muito- bomba de alto é 40 mil, meu amigo. Tem muito Normal. A Amarok cliente. você tem que vender no repasse sem garantia. Tem muito cliente que não sabe ainda, velho, que a Amarok dá esses problemas. Eu tenho cliente lá, o cara mais velho e tudo mais, que nem em rede social o cara tem. Como é que ele vai saber? Porque hoje a gente fica sabendo disso tudo por conta do Instagram e tudo mais. Não, mas eu expliquei pro cliente. Falei, ó, põe o Protect, não te dou garantia dessa parte, é um problema muito crônico dessa caminhonete. Você pode virar a esquina aqui e dar problema. Eu não tenho culpa Exatamente. nisso, não tem como prever, que é o pior. Se fosse uma coisa que é culpa minha, ó, eu sei do problema, tô te vendendo o carro aqui, sabendo do problema. Não, ela tá funcionando, tá tudo ok. Ela virou a esquina, que pode É igual o acontecer. carro mexido. Então tem que- carro tem- mexido, o- um carro o que cliente anda tem que ser numa informado, mistura de E70 e E50. Se o cara errar a proporção de combustível, meu amigo, ele vai quebrar o carro. O carro mexido nesse nível aí, meu amigo faz um log do carro. Se possível, com o cara dentro do carro. Você acelera o carro. Antes do cara ir embora, acelera o carro, faz um log e mostra pra ele aqui, ó. Tá tudo 100%. Eu não sou a favor de vender carro com preparação. Eu também. Primeiro que se você vender carro, se você vender carro com preparação, eu deixo de vender o meu serviço, né? É foda, né? Segundo, porque você não sabe pra quem você tá vendendo, pô. Se o cara vai tomar cuidado no abastecimento, se o cara vai ter cuidado da manutenção, não sou a favor de vender Não, carro eu preparado. sou velho. contra totalmente agora. Não gosto. Fez merda, né? Vamos lá. vendeu alguma coisa que quebrou aí? Você quer contar no próximo episódio? Você quer contar? No Tá próximo acabando, né? episódio a gente conta. Tá acabando, né? Vamos Acabando. lá. Quem quiser parte 2 depois desse... Parte 2, parte Quem quiser 2. parte 2 depois aí. Agora de frente com um GB, Guilhermão, carrinho até 200 mil. Você quer lá Gearhead. muito, né? Não, Gearhead e tal, quer 200 andar mil, com é. 200 conto ali. Cara, se o cara quiser andar num carro mais novo, eu iria na 330. Agora, se o cara for meio dodóizinho assim, ou é uma 235, dá Ou pra é uma pegar, 135. ou é um 135. E aí, pronto, tudo que dá. É. 300 mil. E é Ou você gosta mais de jogar de lado, não vai me decepcionar. Cara, Ele compraria 340. eu vou no 340, porque a 340, Fica mano, traseiro, você fica pô. traseiro se você Mas não é quiser. igual a A M3. plataforma da G20, mano, eu gosto de ZF, eu não gosto do câmbio DCT. Eu odeio. Não é que eu não gosto, eu odeio o câmbio DCT da BMW. Tem que saber, né? Eu odeio aquele lixo de câmbio que Ah, o só câmbio é bom. serve
pra quem faz manobra radical. Pra quem gosta de arrancar, esquece. Pra quem O gosta... ZF Não, faz se de tiver tudo, o pneu- ZF faz de tudo. se O tiver ZF faz de pneu, tudo. gruda. O ZF faz de tudo. Irmão, te falo, É, se eu se quero tiver um um trem pra eu Mike fazer Thompson manobra, lá. eu compro um E36 velho com câmbio manual. Não, mas se tiver pneu, faz tempo. Não. Faz, ó. Stage 3 básicozinho lá que o Giroto fez quanto? Vocês na cola? 6,6? A M3? branquinha, a É. do Dionísio. A Dionísio foi. Você fez 6. Mas deixa eu te falar, o Dionísio, velho, ele não serve pra comparar com mais ninguém no mundo. Ele Eu é fiz 6,8. extraterrestre. Eu fiz 6,8 em Uberlândia, 3 da tarde. Pois é, mas o Dionísio ele é fora de O base. Dionísio é fora de- extraterrestre. O Dionísio Você fez sabe que 6,7. 6,8 Ele fez 6,6 é 6,7 com a M140 Stage 2. É, não, ele... Tá, sim, mas... Ele é tem fora todas de... mas lá no Pois sul é, foda, mas aí, né? mas aí tudo Não, bem. mas Mas não é aí, só isso, não. O cara tem um Não, toque. tá, mas sim, deixa eu te tem um falar. toque, mas e lá no sul? A DA mas tá lá bom, é... deixa eu te falar. Você tem negativo. um M140 Stage 2, um M140 que pesa pouca coisa menos do que uma M3, com Stage 2. Só por ela ser ZF, ela faz o mesmo tempo com 200 cavalos a menos. É. Uai, aquela M3 brasileira Stage 2. Ela fez 6,7. Não, mano, deixa eu te falar. Dupla Não, embreagem tô pra falando quem nos quer... 201. Pra quem quer... 201. A do menino lá do... É. Dupla M3 embreagem pra Brasil. quem quer desempenho, pra quem... Não existe, mano. Tem que tá na cola. É ZF. Na Esquece. cola vai. Não, mas na cola não vai ainda. Até cola? certo ponto. Até certo ponto eu concordo com você que vai. Mas vamos partir pro nível. Tem que ter pneu. Mundialmente falando, vamos olhar para os Estados Unidos. Mas não investiram na plataforma das F80, nem F80 nem F82 para arrancada. Não pra teve arrancada, investimento. tudo bem. Eu Não posso teve até investimento. concordar que o ZF é melhor. É, tipo, não Mas teve. se você for comparar, pelo menos pro meu uso, eu gosto mais do... Não, beleza, do eu CT. entendo Dá pra fazer os perfeitamente. dois mundos. Olha, eu sou apaixonado em BMW. Às vezes quem tá assistindo me conhece, acho que eu tô defendendo. Eu sou doente em BMW, eu defendo o cara ter só BMW, entendeu? Tem 3 milhões que quer comprar um carro. Compra 4 BMW de 700 mil, entendeu? Aí eu vou nessa pegada aí. Ou então 20 BMW de 150, entendeu? Tá de boa. Mas enfim, é BMW. Só grupo propulsor. tu não- Justamente, grupo propulsor. É porque você tem um monte aí, você não importa com problema, né? Carroceria F é foda. Mas é isso que eu tô falando. Tipo, eu realmente não gosto do câmbio DCT, mano. Eu acho que... A vantagem do câmbio DCT é na hora de você fazer uma gracinha, mas eu sempre tive ZF, eu sempre fiz gracinha com ZF. Então você tem uma parada aqui pra mim que é superior e que você faz o que você quiser, e agora no ZF que dá até pra adaptar pedal de embreagem se Dá quiser. mesmo. Mas no DCT também dá. Mas o DCT é uma bosta. Não, moço, você é do contra demais. Nós tá falando que o DCT é ruim, rapaz. O DCT... Então, 300 mil é M340, M340. Mas eu tô falando, eu não abriria mão. Se eu não achasse uma M340 boa, eu iria no M4, ou no M2zinha. No M2, eu gosto mais da M2zinha, aquela que você tinha, a N55. Eu sou fã daquele carro. O barulho é maravilhoso, né? Pra mim, Se o fosse pra eu barulho ter mais um- bonito... É, foda que você vendeu pra um cara que um dia vai quebrar ela, né? Já Mas, quebrou, assim, já. Ué. Já quebrou. Ele é o destruidor de tudo. Só o grupo propulsor você dando no primeiro dia. Primeiro dia. O carro ficou comigo um mês, Cara, não primeiro dia tem com ele. lógica, velho. Não tem lógica, mano. Carro pra esposa lá, pra Micaele. 100 e um carro até dos 300. Não, o C4 lá tá bom já, né? C4 palas que ele deu pra Até ela. 100 mil eu dei uma saveira pra ela com som, né? Aí ela não gostou. E agora você vai dar o quê? Cara, não, até 100 mil. A gente tava olhando esses dias, né? Meio aquelas escolhas dodóis. É porque tem... É porque, Cayenne tipo assim, 2008. Nossa. É, e tem os futura quitação também, né? Então 100 mil dá pra lançar uma nova amanhã no futura quitação, né? Tem a Touareg, aquela Touareg de 80, uma Touareg Zona V8. Ainda bem que não tinha Nossa, 100 mil pelo na amor de conta Eu e o nossa. Gabriel querido, começou olhando Nivus. A gente, vamos olhar uns carros pras manhãs até 100 conto. Justamente isso aí. Nivus, é. Aí, Nivuzinho, para um A3zinho ali. T-Crossinho. Tá, Nós T-Cross. finalizou com Aí os nós finalizou Touareg olhando V8. Touareg V8. V8. Aí eu Deusão. falei, vamos parar de olhar, amanhã nós... Não Continua tem a por que conversa, gastar dinheiro com carro. Nossa, o cara que gasta de... Assim, os caras que é igual nós, né? Vai Doente. pagar 100 mil no Anibus, mano. Pelo amor de Deus, velho. É porque que eu pensei assim, a Touareg V8, a Touareg V8 bebe muito, mas minha mulher anda pouco, minha mulher anda, sei lá, 500 km por A mês. economia lá é pouca. É, moço. 500 km por mês. Ah, não vai andar 500 km por mês, vai gastar o quê? 3 tanques, 500 km? Tá de boa. Dinheiro tá sobrando, né? que o Não, não Nivus dá que é tá ruim. sobrando, é que anda pouco. Mas que a Touareg é mais top. Touareg de Pensa, 8 dólares, chorou. pensou? Suspensão do pneumática, você liga lá na garagem. Eu não
Não Aí, e na hora que você vai dormir... minha mulher aí gosta, você, filho. não, Minha aí mulher você vai gosta de dormir, ela tá em acelerar, pezinho. escapezão. Você chega de noite, no dia... Você chega de noite, ela tá 3 patinhas, ela tá dando patinha pra você de manhã. Ela tá baixa, Mas deixa eu te ela falar. tá baixa de um lado e alta do outro. Só colocar as bolsas Castor, mano. GeForce, Resolve. tem a GeForce, o Diegão lá de Anápolis, Diegão. lá, o Diegão da GeForce, tem a M E um carro até 300. Não, tá 300 já foi. Não, passou mulher. Ah, pra minha mulher? 3 Touareg. É isso aí. 2 KN e uma Touareg. 2 caindo, cara. Um carro só, vai. É, até 300 é isso aí, mano. É um X3 ou um X4. M40. M40, né? Um M40. Ou, dependendo se for... Dependendo da minha garagem, porque vamos supor que no momento eu não tenha nenhum carro, nem pra viagem e tal. Eu vou no X5 diesel, igual aquela que estava lá. Um diesel é X5 top também. O M30. defeito é só o combustível, mas É, top. a X5 Top. M30, 7 lugar, mano. Aquele carro é nave, hein, É. velho. Nossa, É top, cê é top. louco, velho. Tesão. É, e é um carro esquecido, né? É, Porque o mercado é ruim. mercado ruim. E é um puta de um carro, Tem velho. uma caminhonetona pra usar lá no Pará. Você é fazendeiro, tá lá no Pará. Cara, eu sou fazendeiro. Se eu sou fazendeiro no Pará, eu tenho muita grana. É uma caminhonete só. Uma caminhonete só, beleza. Ou eu vou de 1500 Rebel, uma Ranzona 1500 Rebel, ou de... Vai ter Ou posto de de- combustível no meio Ah, do no mato. Pará tem, cara. No Pará eu tenho posto de combustível na minha fazenda. Tem tanque de combustível lá que Tá, abastece. então, foda-se. beleza. Ou uma Ranger Ranger Raptor, é. Eu também É, acho que... eu não... Assim, a RAM... Porque eu já fui pra roça, já morei Ah, em roça gasolina no não Pará, estraga, mano. O negócio Gasolina é que ela é não- muito grande, velho. Eu já andei de caminhonete do Parazão Ah, mas- lá na época que meu pai mexe com... Elas atolam mais fácil. Meu pai mexe com desmatamento ilegal. Eu já andei muito na saroba mesmo, assim, da... E a Zan não vai bem. E pior que é Até porque é verdade. pesado. Pior que é verdade. É Triton, tem muita lá, e Hilux. Tem muita atoleiro, mano. Um trambolho daquele tamanho Não da 1500 lá é foda, velho. É uma Passa, caminhonete topíssima, né? Rapaz. Passa, A diferença... O, Não, passa, mas Meu é patrão, mais murcha os dificuldade, né? pneus e marcha, filho. Fala a verdade, marcha. se fosse fazendeiro e tivesse muito dinheiro, andaria de helicóptero. Não de caminhonete, mano. Andaria de Mas helicóptero. tem medo de altura. Não, eu tenho uma caminhonete. Anda baixo de helicóptero. Tá de boa, tem uma caminhonete, a RAM, beleza. Ah, estraga o atolo no meio do mato lá, pega o helicóptero e puxa ela. O trator, puxa O ela. negócio é porque tá com as perguntas muito difíceis. Você é rico no Pará, fazendeiro, pode ter um carro só, uma caminhonete só? É, ué. Ah, mas é uma caminhonete só, mas você tem trator, você tem helicóptero, você tem. Caminhonete você só tem uma, mas Mas você o já resto viu tem um fazendeiro no Pará ter 3 caminhonetes? Os caras lá é, ó... Meu amigo tem. Rapaz, Não, eu tá, dá conheço, pros hein, mano. outros, né? Pros peão. É, dá da uma- fazenda, da fazenda, da mas fazenda. E dele de uso próprio? É uma Os só. caras não ficam jogando dinheiro fora, não. É uma cada. Uma vez por ano troca. Os madeireiros lá tem muitos. Vai preso, né? É direto o povo toma, sabe? Tem Não, que ter direto o vários. Ibama põe fogo. É, o Ibama é foda, né, mano? Os caras é tenso. E se você pudesse escolher o próximo convidado? É. Robin. Eu tenho que cortar essa parte aí. O cara solta cada uma, mano. Não tem lógica não, velho. Sério O mesmo. Capitão conhece, né? Vai, o convidado, caralho. Um convidado pro próximo episódio. Qualquer um. Qualquer um. Seja do meio automotivo. É, não vai... Tem o que Ah, conversar. achei que eu ia falar do Kid Bengala. Do André Alexandre Surak. Frota. Mano, eu... A gente tá tentando trazer, né? É, Tá tentando trazer o Faustino. era Ah, bom. né? Faustino. Consegue, não? Estrela demais, né? Muito metido. Não dá, não. O Faustino ou o Toreto. Toreto, eu falei Toretto. com ele. Talvez vai... O Toreto sim, mano. Toreto, Deus é mais. Esse aqui, o produtor era certeza que Vai, ia vai. cancelar. E uma dica. Dica pra você? É. Pra ele mudar a logomarca. Logomarca tá foda, mano. Mano, tipo assim, eu Tirando acho a que- logomarca. Eu acho que eu começava baixando um pouco o tupete, velho, que eu sou meio careca e eu fico com inveja, saca? Mas aqui atrás já tá caindo já. Abaixa um pouquinho o tupete. Não, tô zoando. Mano, é o que o Gabriel falou. Acho que a gente que tá nesse ramo. Tipo assim, eu que tô. Além de estar na venda, eu tô no repasse, é ainda mais complicado. Porque você tem. O
povo que vê do repasse é tipo assim, nossa, é tudo malandro. Lixo. E eu, mano, eu sou bem transparente quanto a isso. O carro de repasse, eu falo, cara, isso aqui é de repasse, Falar não nisso, tem ele garantia. devolveu o sinal até hoje. O carro tá na garantia. Deixa eu te falar um negócio. Eu te mandei a conversa dando aqui. conselho pra ser transparente no golpe. Não, o carro tá Dando reservado, o carro tá reservado. tem 2 se o semanas. carro existe, se não existe, é problema dele, entendeu? Mas tá reservado. Aí parece que- Uma hora vai acontecer. Ou o carro aparece, ou ele vai receber o sinal Toda de volta. a área do ramo automotivo tem uma malandragem. Mas enfim, Base. a gente tem que ser transparente. Tem que ser transparente. Se o carro, igual você vendeu o BMW da Foquinha, você falar assim, Foquinha, é o seguinte, mano, vai quebrar, vai estragar. Tô zoando. Não, a gente tem que ser honesto, tem que fazer os trem certinho. Tem que ter aquela qualidade pós-venda. Cara, beleza, o carro deu um probleminha, um negócio, a gente tem que saber atender, tem que saber ser maleável Saber conversar. com o cliente, saber conversar. Se a gente for transparente, fizer os negócios certinho ali, cara, não tem Sabe qual é? erro, não. Sabe E qual eu acho profissionalismo, é o profissionalismo, cara. Falta Véi, isso. O vendedor, seja ele da concessionária ou o vendedor da rua, igual vocês, os seminovos e tudo mais, tem que explicar pro cliente o que ele tá comprando, velho. Ou que eu tô cansado de chegar lá na oficina cliente que não tem informação de nada do carro que ele comprou. Isso é papel do vendedor, velho. O vendedor da concessionária, o vendedor do usado tem que explicar pro cara, ó, você tá comprando um Amarok V6, você tem que fazer esse procedimento aqui pra você ter um pouco menos de problema, pra você prevenir. Você tá comprando um Golf GTI, tá comprando uma 320, o carro que seja. Ou tem muita desinformação para os compradores de carro. Quem compra e tem um conhecimento, beleza. Mas e o cliente, igual eu tenho lá? O cara tem 60 anos, não tem rede social. Se o vendedor não informar ele Ele não vai saber. faz ideia do que ele tá andando, entendeu? Ó, vou dar um exemplo de pós-venda, aquele negócio da Audi lá que aconteceu. É, top. Os caras fazem merda, mas depois Eu paguei um pau. conserta bem consertado. Aquela RSQ8 lá, eu postei lá que eu trouxe ela aqui pra fazer revisão no Eurobike. E aí, beleza, fiz a revisão e tal. Voltei lá pra Anápolis, aí começou um vazamentinho de óleo lá. É, um vazamentinho besta. 4 litros de óleo do motor. Começou um vazamento de óleo. E aí, tipo assim, demorou a aparecer porque tava com a proteção Protetor do de carro cárter. até E começou a cair Tem no que protetor. encharcar o produtor de carro pra cair. justamente. Cara, vazou óleo demais, mano. E aí, a sorte, o carro tava lá na oficina. Eu tava num dia à noite lá, não tava fazendo a higienização do ar-condicionado, né? Ela tava ligada, ela tava funcionando lá, a gente tava conversando do lado dela. Ele levou lá na oficina pra fazer a higienização do ar. Aí ele tava lá ligado. Aí o carro tava ligado, tipo, 20 minutos ligado lá e começou a pingar no chão. Falei assim, uai, mano, o que é isso aí? Aí foi olhar, o carro vazando óleo. Aí desligamos o carro e tal, falei, beleza, foi olhar, mandei pro pessoal do concessionário. Falei, o carro foi ontem, fazer a revisão, beleza. Aí a gente tirou lá, tinha um probleminha no anel do filtro de óleo. Aí eu mandei pra eles e tal, eles falou, me ligou no outro dia. Essa era na quinta, na sexta-feira me ligou. Guilherme, seguinte, primeiro te pedir desculpa pelo acontecido, tal. Você tem disponibilidade para mandar o carro para cá? Aliás, tem disponibilidade para a gente buscar o carro, a gente manda a plataforma, busca o carro, faz aqui o serviço e volta aí para você. Ou se você tiver uma oficina aí de Tem um confiança aí elevador perto pra aí, poder- tal, a gente vai com o técnico aí. Na sexta. Eu falei, ó, hoje na sexta eu não posso, tô meio enrolado, mas amanhã eu posso. Amanhã a gente não trabalha, mas eu vou fazer questão de ir aí. O gerente de serviço lá, o Patrick. Vou fazer questão de ir aí e fazer pra você. Aí veio aqui o Patrick e o mecânico deles. O peito de aço delas, que é esse protetor de cárter, que tem aquele feltro, mano, acabou. Tipo assim, aquele lado esquece, nunca mais. Ele é um tecido muito grosso. Quando ele absorve óleo, velho, acabou. Não sai mais nunca o óleo dele. Trouxeram 10 litros de óleo, um filtro novo, o anel novo, um protetor de cárter. Novo, que aquele lá já era. Fez tudo lá no oficina do Gabriel lá. Resolveu o BO. Me deu um boné da Eurobike. Deu boné, deu camiseta pra mim e tal, pediu desculpa pelo ocorrido, pra lá. Isso é pós-venda. Toda empresa, todo profissional tá sujeito a erro. A gente é ser humano, a gente não é máquina. A máquina, ela erra também, mas é mais difícil. Ela não erra, ela dá defeito. O ser humano, ele erra. Então, a gente tá fazendo aquele serviço, a gente pode ter... Tá suscetível. sujeito a errar. Mas isso aí é bom acontecer. O que diferencia um do outro é como que você vai resolver esse problema. Foi bom o Guilherme comentar isso daí, porque a gente tá falando da Eurobike, da Audi. Esse erro foi cometido num carro de 700 mil reais, uma responsabilidade muito grande. Pra gente que tem a oficina da rua, que não tá na concessionária,
É claro que a gente está sujeito ao erro, do mesmo jeito que o profissional da concessionária está sujeito ao erro. Só que o cliente, às vezes, não permite a gente fazer um pós-venda bem feito como esse aí. Por exemplo, tem cliente que vai chegar... Suponhamos que eu troque um óleo e aconteça isso daí. Tem cara que não aceita o meu pós-venda, você acredita, velho? Ou... Mil Desculpa, perdões aconteceu, aqui, mas não, vou mandar um guincho, vou buscar seu carro, vou resolver pra você. saber. O cara não O quer cara nem não saber. quer Não saber era de pra ter semana. saído desse jeito. Então isso é bom. O meu patrão tá... Esqueci o nome dele de novo, velho. Klaus. O Klaus tá aqui, ele sabe, ele trabalha com a oficina, ele sabe, é desse jeito. Então tem cliente, velho, que é arrogante ao ponto de não deixar a oficina fazer o pós-venda. Eu quer entendi. saber, não sei o Eu quê. entendi que eu já tive oficina, né? Eu falei, o não, Guilherme cara, já fica teve tranquilo, oficina, fica entendeu? tranquilo que Isso acontece. eu sei que E acontece, tal, todo tal, mundo tal, sujeito pode ao ficar erro. E o negócio dessa Audi lá, falar a verdade, nem foi erro do mecânico. O filtro de óleo tem um anel. Quando foi apertar, esse anel saiu fora do lugar. Ele nem arrebentou, ele só saiu do lugar. Não tem como ver, mano. E o mais engraçado é que não vazou na hora. O Guilherme tava em Goiânia, ele chegou em Anápolis e foi vazar lá em Anápolis, lá na minha oficina, por coincidência. Então, tem coisa... Gabriel deu uma manipuladinha. Eu que dei uma soltada lá. Então tem coisa que tá fora do controle da oficina também. Tem carro que a gente faz um serviço lá, testa, anda muito e tudo mais. Depois que fica pronto, a gente vai conferir tudo e não tá top, tá 100%. Passa 2 dias, dá um vazamentinho, dá uma coisinha. E tem cliente que entende, tem cliente que não entende e não permite que a gente faça um pós-venda bem feito por arrogância. Tipo o capitão. Capitão é Graças complicado. a Deus o capitão não tem carro mais. Foi um alívio para as oficinas. Ai. Ô, com essa nós vamos encerrar. Queria agradecer a presença do Gabriel. Sobrar uma pra ele. Né? Queria agradecer Quem a mandou ele presença- vir? Se ele não tivesse vindo, eu não tava lembrando dele. Queria agradecer a presença do Guilherme. E aí a gente vai ter que ligar pros advogados no fim do podcast, né? Pra poder Calma que revisar antes de lançar na segunda-feira, tá bom? Que vai vir o problema. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado Valeu. pela desoportunidade. @Escalhante Ó, Motors. só um negócio aí. Pros clientes que me assistiu e ficou nervoso porque eu falei que os treinos não prestam, é pra mim, tá? Pra vocês não. Continuem comprando a Maroc, a 888, pelo amor de Deus. Não vai inventar... Mustang não vai comprar Hilux, Corolla, senão eu tô fudido. Não é que o pai paga as parcelinhas, é doido, né? Então, com essa, muito obrigado, galera. Valeu. Ai, meu Deus do céu.